Oi, gente, boa tarde. 5 horas, como prometido, tô aqui novamente. Faz uma semana que a gente se viu aí. Nem parece que já quase se passaram 18 dias que a gente tá dentro de casa. E eu acho que a gente tá tendo bastante tempo aí para estudar, para ler, para conversar, para ficar com a família e até para encher o saco, né? Porque às vezes tem uma hora que tudo isso enche o saco e a gente tem que dar uma arejada na cabeça, uma manejada nos pensamentos para que a gente possa realmente aguentar tudo isso que a gente está vivendo. Eu queria dizer para vocês que eu estou imensamente feliz com toda a participação que a gente teve na live da semana passada. Tá? Para mim também foi uma experiência muito nova, foi uma coisa completamente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, porque eu não estou acostumada a ficar falando para uma câmera, né? Eu gosto de ter bastante gente perto de mim, risada, barulho, conversa, questionamento, perguntas, rever antigas colegas, conhecer pessoas novas, isso para mim é muito gratificante. Mas não vou dizer que não gostei da experiência, gostei bastante, tanto que a gente vai repetir hoje, né? Como é que tá aí? O pessoal tá chegando, estão vindo. Que bom ver todo mundo de volta aí. Vamos ver se todo mundo que estava semana passada não me abandona e aparece aí de novo para falar com a gente. Hoje a nossa live vai ser sobre ocronose, sobre o uso da hidroquinona, que eu percebo dentro de sala de aula que existe uma grande dificuldade de fazer essa identificação do que é o uso da hidroquinona, o que a hidroquinona faz na pele da gente, as lesões que ela acaba provocando e se isso é reversível ou não é reversível. Eu vejo muita dificuldade disso entre os profissionais que trabalham com a estética, porque a grande maioria me parece que acredita que o problema que a hidroquinona causou ali é a mesma coisa como se fosse um melasma. E eu tenho certeza que hoje o que a gente vai ver durante esse final de tarde aí é que é completamente diferente. Estudar tudo isso daqui que eu consegui montar e estou trazendo para vocês de material aí, também foi um desafio para mim, porque a gente tem muita pouca coisa escrita sobre a hidroquinona e os seus efeitos, mas quando você entra em ocronose exógena, aí você começa a perceber tudo, digamos assim, esse mundo gigantesco da hidroquinona. Teve bastante participação no Instagram lá, sobre as perguntas sobre essa live, algumas eu respondi, outras eu disse assista a live que eu vou comentar lá. Mas as perguntas praticamente se repetiam, as dúvidas praticamente se repetiam. A dúvida, digamos assim, campeã de questionamentos foi como eu trato a ocronose, como eu tiro a hidroquinona desse paciente e tento reverter o problema que esse ativo produziu na pele. A gente teve também bastante questionamento perguntando o que é a ocronose. Eu achei bem bacana, porque se você não souber o que é a ocronose, você não vai ter condição nenhuma de tratar esse paciente. Todo mundo acaba dizendo que o que o paciente tem é um melasma ou uma hipercromia. E o que a gente vai ver hoje é que não é bem assim. A ocronose não é uma simples hipercromia, ela nem de longe é um melasma, histologicamente falando. Então, eu estou aguardando um pouquinho mais aí para ver as pessoas que estão chegando, para a gente começar junto e para a gente ir fazendo esse conhecimento, essa transferência de conhecimento juntos, tá, gente? De novo, avisando para todo mundo que os cursos da minha empresa e das empresas parceiras foram todos adiados. O mês de abril nós também tivemos que adiar, porque nós dependemos do governo estadual. Cada estado tem uma autonomia, né? Mas todos eles estão padronizados, cancelando tudo. Então, enquanto nós não tivermos o retorno das aulas nas universidades, nós não vamos poder agendar os nossos cursos, porque nós caminhamos junto com os cursos de capacitação e os cursos universitários. Enquanto isso não tiver a liberação, a gente não pode estar agendando. Mas nós já tivemos uma reunião durante essa semana e conseguimos montar um calendário, conseguimos colocar esses cursos que foram adiados para o mês de maio, para o mês de junho, para o mês de julho, alguns foram para agosto, mas vai ser tudo refeito, nenhuma turma vai ficar para trás, nenhuma turma, por assim dizer, vai ser cancelada, a data vai ser alternada. Vamos lá então, gente? Boa tarde para todo mundo, vai ser uma hora incrível, talvez 2 horas, talvez até 3,
sabe lá Deus, eu quando começo a falar não paro mais, né? Mas eu acho que vai ser bem legal, vai ser um conhecimento muito bacana. Primeiro nós vamos falar sobre a hidroquinona. Então vamos lá. O que é a hidroquinona? Vamos ver aqui pelo slide. Hoje eu me preparei de uma forma um pouquinho diferente. Eu coloquei os slides todos em preto. Então na hora que eu me afastar da câmera, vai ficar muito mais fácil de você visualizar. Se você quiser fotografar, você fotografa. Vai ficar muito mais fácil de visualizar os textos. Nós vimos que foi um erro na semana passada quando a gente colocou os slides no fundo branco. Porque quando eu saio da frente da câmera, há uma acomodação da lente e ela tenta fazer o registro do que ela está enxergando. E aí desconfigurou e não conseguiu captar direito as letras, né? Mas só lembrando vocês que toda essa live aqui vai estar disponível depois no meu canal do YouTube. É só você procurar lá Prof. Ivone Moser, você vai encontrar. Lá também tem mais conteúdo. A live inteira da Acne está disponível lá. E essa que está sendo feita no Instagram vai ficar por 24 horas disponível também. Quem perdeu, assiste. Quem tem uma colega para indicar, indica. Repartam esse conhecimento. Vamos fazer uma transferência de conhecimento aí. Eu estou percebendo que tem muitas professoras e professores seguindo, recomendando que os alunos também façam a participação, que também participem. E eu queria avisar vocês também, professores e professoras, me avisem quando vocês forem fazer uma live, que eu também compartilho com os meus alunos. Eu acho que isso é o compartilhar conhecimento, é disseminar tudo, não só o meu, mas o seu e o do outro professor também. Tô dentro, vou ajudar a compartilhar, beleza, gente? Vamos lá então. Quando a gente fala de hidroquinona, a gente percebe que ela é uma substância encontrada em vários alimentos, e aqui eu tenho alguns exemplos de onde eu consigo obter essa hidroquinona. Então eu obtenho ela de madeiras, fumo de tabaco, alcatrão de hulha, óleo cru, entre outras fontes. Qual é o problema da hidroquinona? Ela é um clareador? Sim, ela é um clareador como todos os outros que estão dentro das famílias da melanogênese, que inibem etapas da melanogênese. Quem já teve aula comigo, quem já foi meu aluno, sabe que quando eu ensino a melanogênese, eu coloco ela dentro de um desenho e coloco os nomes das famílias que fazem parte do processo de inibição dessa melanogênese. Então, quem foi meu aluno já sabe que tem a família TIR, TRP1, TRP2, PMEL17, RAB27A, tem a MSH, tem a KIT, tem a SCF, tem várias famílias. Então, quando a gente pega a hidroquinona, a gente consegue inseri-la nessas famílias, que é a família TIR. Então, ela está dentro da mesma família que o alfarbutin, que o cógico, que outros produtos, que outros ativos que são da família TIR. Mas qual é o problema dela em relação aos seus parceiros de família, vamos pensar assim, né? Ela tem uma propriedade muito grande de destruir o melanócito, né? Isso é uma característica dela, por contaminação, por um efeito tóxico, por toxicidade. Ela consegue fazer uma bloqueação da produção de melanina, como todo ativo da família TIR faz, porém ela aumenta a degradação desses melanossomos, que são as vesículas, os corpúsculos intracelulares que armazenam o transporte da proteína. Essa proteína é a melanina. Então, ela não simplesmente inibe a produção, inibindo a função da enzima, da tirosinase e da proteína tirosina. Ela vai lá e bloqueia completamente e começa a aumentar o depósito de toxicidade no local onde ela é colocada. Então, ela tem esse grau de diferença com os outros princípios ativos das mesmas famílias? Tem, porque nenhum outro da mesma família tem a capacidade que ela tem. Uma das perguntas que veio para mim durante a semana, quando nós lançamos a live, Ivone, por que então, se ela é tão perigosa, os médicos continuam usando? Olha, a única coisa que eu tenho para responder, eu acho que é por ignorância, porque não existe outra qualificatória que me diga, eles usam porque não sei nem o que dizer. Eu acredito que seja por pura ignorância. A gente vai ver a evolução da hidroquinona através dos anos, desde que ela foi descoberta, desde que ela foi testada, desde que ela foi comercializada, e nós vamos ver que cada vez mais, quanto mais a gente vem se aproximando do ano de 2020,
mais os autores vêm condenando ela. Então não existe justificativa do porquê os médicos continuam prescrevendo ela, porque os médicos continuam aceitando ela como parte de um arsenal terapêutico para controlar um melasma. Eu não consigo entender. Talvez no final da live você tenha essa resposta para mim, porque eu só tenho uma resposta, por ignorância. Tá certo, ela é considerada padrão ouro de despigmentação? Sim, ela é considerada padrão ouro. Mas o efeito tóxico dela, o efeito colateral dela, não justifica a rapidez que ela me dá o processo de despigmentação. Então aí eu fico pensando, será que vale a pena eu ser rápida e trazer malefício à pele? Eu acho que não vale a pena. Então eu prefiro trabalhar devagarinho, trabalhar com segurança, trabalhar com ativos extraídos de extratos vegetais que não fazem mal à pele, que não dão efeito colateral nenhum e que pode ser usado indiscriminadamente, pode ser em qualquer fotótipo, pode ser em qualquer paciente, que eles não têm efeito colateral que possa danificar a pele. Então eu sinto muito se de repente você conhece ainda algum profissional que prescreve a hidroquinona. Eu simplesmente acho que essa pessoa não se atualizou, ela não estudou, ela não foi para frente, ela não buscou um conhecimento de proteção à pele do paciente dela. Ela simplesmente quer o sucesso do tratamento. Mas aí tem a parte do paciente também. O paciente ele fica feliz quando o resultado do tratamento é rápido. Nossa, quantas vezes eu escutei do paciente dizer assim, não, me dá aquele produto que em 15, 20 dias melhora. É a hidroquinona. Em 15, 20 dias você tem um outro quadro, uma outra visualização daquela proteína melanina. Só que em contrapartida, passou 4 meses, 6 meses, 8 meses, o rebote vem triplicado. E é isso que eu pretendo explicar através dos slides. Por que o rebote acontece? Por que vai haver uma recidiva mais intensa de pigmento nessa região onde a hidroquinona está sendo usada? E um outro lado da live é o que é a ocronose, que é exclusiva da hidroquinona, certo? Outros ativos que a gente pode usar não fazem ocronose, eles não têm essa capacidade bioquímica de gerar uma ocronose. Então, por isso que a gente precisa saber muito bem o que eu vou dar para o meu paciente, o que eu vou recomendar que ele use e qual é o ativo que vai compor a minha fórmula para que eu faça o processo de despigmentação. Só que também, gente, vamos falar sério. Será que o que eu estou vendo é um melasma ou é uma ocronose? Essa pergunta também vai ter que ser respondida hoje aqui nessa live. Nós vamos responder isso aí juntos, tá bem, gente? Então vamos lá. Recapitulando, ela pode ser extraída de processos bem naturais, de ativos bem naturais, mas a partir do momento em que ela entra em contato com a pele, ela já não é mais tão natural assim. Ela começa a fazer processos bioquímicos na pele que vão alterando toda a anatomia, toda a histologia dessa pele. Beleza? Não esquecendo então que ela tem uma atividade igual a um ativo da TIR, ela inibe a tirosinase, não deixando com que os melanossomos progridam no processo de produção de dopaquinona, então ela trava esse sistema, mas ela também danifica os núcleos dos melanócitos, e isso não é bom. Danificar um núcleo significa fazer uma alteração de DNA e de RNA, e isso pode levar à morte, no caso da hidroquinona leva à morte mesmo. Então nós vamos ver como é que esse sistema funciona. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho da história da hidroquinona, para a gente ter uma ideia de como tudo isso chegou até o ano de 2020. Como que tudo isso aconteceu? Eu preciso saber o passado para enfrentar o futuro, senão eu não tenho condições. E quando eu me determino a estudar um produto, e vocês deveriam fazer a mesma coisa, estudem a vida inteira desse produto. Estudem desde que ele foi lançado, todos os artigos de qualificatórias interessantes, todas as discriminações histológicas e bioquímicas do produto, para que você tenha base científica o suficiente para dizer vou usar ou não vou usar. Então vamos lá. 1936, né? Então foi a primeira vez que a hidroquinona foi usada como um agente com capacidade clareador, né? E esse cara aqui, o Otto, ele testou em gatos isso. Depois, em 1950, isso é um pouco, digamos assim, assustador, mas é verdade, está descrito na história da hidroquinona. Ela foi usada nos Estados Unidos como um agente filtro solar.
Aí você fala, mas como que a hidroquinona é um filtro solar? Não, ela não é um filtro solar. Só que como ela clareia a pele, como ela faz esse processo de destruição, então ela vai clarear todo o tecido no momento em que você está usando. Haviam cientistas, haviam pesquisadores, pensem bem, gente, se em 1950 achavam que ela bloqueava a radiação solar e por isso as pessoas não escureciam. Mas não é bem assim. Depois foi vindo que, poxa, não é assim que eu faço um sistema de defesa de filtro solar, de proteção solar, de bloqueamento da radiação UVA e UVB. E aí eles começaram a entender que não era bem assim, mas por um determinado tempo, na década de 50, a hidroquinona foi vendida em certas regiões dos Estados Unidos como um filtro solar. Isso assusta muito. Então você vê, se eu não continuo estudando, se eu não continuo pesquisando, talvez tivesse parado por aí hoje, sei lá, que tudo, sei quais todas seriam as funções da hidroquinona. Mas logo eles perceberam que não era bem assim, que o dano que a hidroquinona fazia na pele, e aí eles tiraram fora desse sistema de filtramento de radiação UVA e UVB e partiram para o lado de clareamento. Sim, os resultados que esses autores encontraram foram excelentes. Tem um cara aqui, ó, o Spencer, em 1961, ele fez o primeiro estudo usando hidroquinona nas concentrações de 2, 3 e 5, aonde estes homens que foram testados usaram 2 vezes ao dia durante 3 meses no dorso das mãos, em lentigos solares. Qual foi o resultado que eles tiveram? Nossa, resultados excelentes, clareamento bacana, sempre mostrando ser dose dependente, então tiveram um tipo de clareamento aqui, outro aqui, outro aqui. Quanto mais alto fosse a porcentagem da hidroquinona, melhor seriam os resultados. Só que em contrapartida, quando o tratamento era suspenso, o que eles visualizaram? O que o Spencer visualizou? Uma recidiva significativa em todos os pacientes que usaram, em todos os pacientes que fizeram a testagem. Então aqui veio o grande desafio. Será que eu tenho que usar a hidroquinona e depois eu tenho que continuar a hidroquinona para eu não ter o pigmento de novo? Óbvio, porque se eu parar, o pigmento volta. Então aí veio grandes comprovações na década de 60 que não adiantava você fazer um tratamento com hidroquinona e veio a comprovação de que o pigmento ele sempre vai recidivar. Por isso que a gente não pode dizer hoje em dia que eu tenho a cura para a hipercromia. Não existe essa cura. Sempre vai haver recidiva. Por isso que eu sempre digo assim, as pessoas que fazem tratamentos para hipercromias são pacientes eternos, eles vão ter que fazer para o resto da vida, né? Depois, em 1998, houve um outro estudo, né, de hidroquinona com proteção solar de amplo espectro, mostrou uma melhora em 89,5% dos casos, porém com recidiva de 100% quando suspenderam a hidroquinona. Então, eu peguei artigos bem antigos para mostrar que isso não é novidade para a gente. Não tem nada de novo em a gente saber que enquanto você está usando a hidroquinona, o resultado vai ser fantástico visualmente. Só que você não vê o que está acontecendo lá dentro da sua pele. Você só vê o que está acontecendo aqui fora. E às vezes eu percebo que esses profissionais que fazem o tratamento à base de hidroquinona, eles só querem o imediatismo, eles só querem a beleza do espelho. E tipo assim, não, eu vou ganhar meu dinheiro, vou clarear e depois o paciente que se dane, que se rale, que sabe lá Deus aonde vai acontecer com ele. Mas pelo menos a minha parte eu fiz, ganhei minha grana, clarei a pele do paciente e tudo bem, né? E mais um agravante, vamos parar para pensar. O paciente comprou a hidroquinona, essa hidroquinona é vendida na farmácia, né? Aí ele viu que deu certo. Você acha que ele vai pagar outra consulta? Não vai. Ele vai lá na farmácia e compra outro produto igual e continua usando, ou seja, vai agravando cada vez mais a situação do uso da hidroquinona. O ano passado, eu tive no INCAS, que é um grande congresso que tem em Paris, e eu fiquei assustada, porque durante um dia inteiro, numa das salas de aula deles, que falava sobre tratamentos de hipercromia, a gente assistiu praticamente umas 20 palestras sobre processos de despigmentação, processos de clareamento. As 20 palestras eles usavam hidroquinona, eles prescreviam a hidroquinona. E aí o que me assusta mais ainda? A hidroquinona é proibida na Europa. E como é que um congresso dentro da União Europeia estava permitindo que se falasse sobre a hidroquinona? Então aí vem a pergunta que eu quero fazer, né? Para que serve lei? Não sei, às vezes eu fico meio na dúvida,
para que serve se ela não é cumprida, né? Então não adianta nada de eu falar de um produto, do uso desse produto, se o produto é proibido, né? Mas no Brasil a hidroquinona ainda é permitida, ela é vendida na farmácia. Ontem eu estive numa farmácia, perguntei se eles tinham produtos à base de hidroquinona, eles tinham tanto a hidroquinona livre, que é ela pura, era uma caixinha da IMS, e eles tinham os outros que seriam, que a gente chama de Kligmans, Kligman modificado. Nós vamos falar um pouquinho de Kligman, daqui a pouco ele aparece aqui na nossa aulinha aí, tá? Então, eu tenho para comprar, e muitas vezes as farmácias, principalmente as farmácias menores, não desprezando as farmácias pequenas, mas eles vendem sem receita, não é um produto que precise de receita médica para ser adquirido, eles vendem, né? Algumas farmácias aqui de Balneário Camboriú não quiseram vender, exigiram a receita. Outras me vendiam sem receita. Um frasco médio de 50 gramas, na faixa de 100, 120 reais. Então, você vê, é uma coisa acessível? É. A fulana usou, a outra fulana usou, eu vou usar também. Eu vou atrás das amigas e vejo o que eles estão usando e aí começa a disseminação, né? É bem assim que funcionam as coisas. Vamos lá. Aqui são as literaturas que eu usei para embasar essas afirmações que eu fiz anteriormente. Mostrando de novo que eu peguei artigos bem antigos, 1956, e vim subindo 2 grandes artigos de 2011, uma parte 1 e a parte 2 dos mesmos autores. Aqui, a gente falando sobre a hidroquinona em si, a gente percebe que a hidroquinona é um composto fenólico, ela é um derivado fenólico, que age na inibição da tirosinase. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a família TIR? A família TIR é a família que inibe a transcrição da tirosinase, que não permite que a tirosina seja ativa para começar o desencadeamento da dopa-dopaquinona, estimulando a produção de melanina dentro dos melanossomos, nos corpúsculos dentro dos dendritos do melanócito. Então, ele é específico dessa família? Sim, ele é. Mas ele é o único que age diferente dos outros irmãos da mesma família. Então, vamos colocar assim, ele é o patinho feio da família, ele não combina, é quase como se fosse uma família de cisnes e ele é uma coisa lá meio tipo cruza de galinha com pato feio, alguma coisa nesse sentido. Ele não tem características iguais aos outros ativos que estão na mesma família que a gente chama de família TIR. Beleza, gente? Vamos lá. Todo mundo acompanhando, todo mundo participando. Vamos lá para frente então, gente. Vamos lá. Esse composto fenólico, então, ele vai entrar possivelmente pela ligação com essa enzima, a tirosinase, ou pela interação com as moléculas de cobre, no seu sítio de ligação. Isso não é nenhuma novidade. Os outros ativos das famílias TIR, da família TIR, fazem a mesma coisa, eles agem da mesma forma. Eles não têm um canal diferente. Só que a hidroquinona, ela tem uma ação mais forte, mais longe do que, por exemplo, um alfa-arbutin. Bem diferente. Ela consegue fazer uma alteração dos melanossomos, ela consegue fazer um aumento da destruição desses melanossomos e ela faz a inibição da síntese de DNA e RNA do melanócito. Os outros ativos não fazem isso. Então, isso já é um ponto negativo pelo qual eu não vou usar mais a hidroquinona. Eu deixo ela fora, mas eu tenho que conhecê-la por quê? Porque fatalmente vai vir para mim um paciente que já usou. E aí é que mora o perigo. Porque se eu estou trabalhando com um paciente que nunca usou hidroquinona, ele não tem essa destruição, essa alteração de núcleo, alteração de DNA e RNA. E se ele usou hidroquinona, ele tem essa alteração. Então é muito mais significativo para mim, é muito mais complicado para mim poder traçar um tratamento em que ele tem esse tipo de alteração do que aquele que não tem esse tipo de alteração. Como que eu faço essa identificação? Teve gente que me perguntou isso, mas Ivone, como que eu sei isso? Nós vamos ver. Existem estudos que mostram pra gente que a observação visual, ela é um método de diagnóstico, mas ela é falha, muito falha. A lâmpada de Urey também muito falha. Análise histológica, sim, perfeita, ela vai me mostrar exatamente o que é.
Mas quem que vai fazer análise histológica, fazer um corte histológico do paciente para dizer se ele usou hidroquinona ou não? Ninguém, né, gente? Isso não faz parte do meu dia a dia de consultório. Então, é a anamnese que vai me mostrar o caminho, é a anamnese que eu vou coletar, a entrevista que eu vou fazer com o meu paciente, que vai me dizer o grau de acometimento que esta pele teve pelo uso da hidroquinona. Então, o paciente vai dizer que ele usou hidroquinona. E aí tem mais um ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Às vezes o paciente não sabe. Ele fala, não sei se eu usei isso. Então eu acho muito bacana vocês terem fotografias dos produtos prontos. Então, por exemplo, tem várias marcas industriais prontas, né, que tem a fórmula de Kligman. Kligman é a hidroquinona, a fluocinolona acetonida e a tretinoína, os três compostos juntos, né? E eu tenho na internet, eu baixo lá, eu quero fórmula de Kligman industrial. Vai baixar um monte de marca, um monte de indústria. Você fotografa, imprime numa folha A4 e pergunta, você já usou alguma coisa que se parecesse com isso? Ah, foi essa marca aqui que eu usei. Ou aí, bate na trave, né? Eu não sei o que tinha dentro do produto. Foi uma fórmula que foi vendida e eu não sei o que tinha dentro. Isso também acontece. Existem indústrias brasileiras que colocam uma hidroquinona dentro da formulação, mas não contam que tem hidroquinona lá dentro. Omitem, deixam de lado isso. E aí o que acontece? O paciente não sabe, você não sabe que ele estava usando hidroquinona. Isso é muito comum também, inclusive em fórmulas manipuladas. Às vezes a hidroquinona está lá e ela não é mencionada, ela não é comentada que ela foi colocada lá dentro. Algumas farmácias levam ao pé da letra a legislação, onde a farmácia diz que ela é obrigada a colocar todos os produtos que tem lá dentro. Mas às vezes o paciente não se dá o trabalho de ler a rotulagem que veio da própria farmácia. E nem sabe também, né? Esquece, já faz anos, não lembro mais, tem tudo isso. Então vamos para uma análise visual, para uma análise de diferenciação entre o melasma em si e a ocronose, que vai ficar mais fácil para a gente tentar diferenciar essa lesão que vai dar tanta dor de cabeça para a gente num tratamento dentro de um consultório. Vamos lá. Aqui são os autores que eu usei para embasar essa afirmação, né? Aqui. Agora a gente vai começar falando sobre a ocronose exógena. Então, quando eu falo de ocronose exógena, na verdade, eu não necessariamente precisaria estar falando de hidroquinona. Não preciso estar falando dela, né? Mas eu sei que a hidroquinona é uma das causadores de ocronose exógena. Então, eu primeiro estudo o que é ocronose exógena para daí entender o que eu estou lidando, com o que eu estou lidando. Vamos lá. A ocronose exógena é um depósito de pigmento ocronótico, tanto na epiderme quanto na derme. Então, já vem a afirmação. Se você tem um histórico do uso de hidroquinona no teu paciente, daqui a pouco nós vamos ver que tem uma classificatória em graus de acometimento, de gravidade desse uso de hidroquinona, dessa ocronose, você sabe que você não está mais lidando só com pigmento epidérmico, você também está lidando com pigmento dérmico. E aí começa a grande deficiência. Um cosmético tópico, ele não dá conta de trabalhar com um problema que esteja na derme. Então, eu já começo a pensar que produtos tópicos sozinhos, só eles não vão dar conta de uma ocronose. Eu vou precisar ou de um injetável ou de um ativo via oral. Então, começa a dificultar um pouco mais meu trabalho. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Eu não posso prescrever injetável e nem posso fazer injetável, mas eu posso ser amiga de uma biomédica. Então, é a hora de eu chamar a minha amiga e dizer, amiga, essa parte do tratamento aqui, eu preciso que você faça para mim, porque eu não posso me injetar. Então, você vai ter que trabalhar na parceria aí. Também a prescrição de nutricêuticos orais, eu sou fisioterapeuta, eu não posso fazer. Então, quem vai fazer isso para mim? A minha farmacêutica. Lembram que eu falei para vocês semana passada que a gente tem que ter uma farmacêutica ou um farmacêutico para chamar de seu? De novo, é ele que vai fazer. Mas eu tenho que saber o que eu quero, porque às vezes ele não sabe o que eu quero. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, que eu sei o que eu preciso, eu converso com o meu farmacêutico e o meu farmacêutico faz a prescrição desse nutricêutico oral.
beleza? Então vocês já viram que o tratamento começou a abrir. Não pensa que só com uma formulazinha tópica você vai dar conta dessa ocronose, porque você não vai dar conta. Vamos lá. Então, esse pigmento, essa hiperpigmentação cutânea, ela é atribuída à inibição de uma enzima que se chama ácido homogentísico oxidase. Essa enzima, gente, ela vai ter um bloqueio pela hidroquinona. A hidroquinona não vai deixar haver a síntese dessa enzima e ela vai se acumular. A partir do momento que ela começa a se acumular, eu tenho uma polimerização deste ácido aqui. E ele começa a formar o pigmento ocronótico. Então, cuidado! Pigmento ocronótico não é a mesma coisa que melasma. Melasma é pigmento melânico. Não tem nada a ver, são dois pigmentos completamente diferentes. Hoje, esta frase aqui, ela tá vindo muito à tona e de repente já veio e vocês não perceberam ainda. Por exemplo, existe uma doença orgânica que produz ocronose exógena. Essa doença se chama alcaptonúria. Essa alcaptonúria produz essa fixação porque ela consegue bloquear essa enzima e ela vai começar a fazer com que esse ácido homogentístico aqui, homogentísico, comece a se acumular e ele vai acabar produzindo essa pigmentação ocre no corpo humano. Inclusive, a alcaptonúria, ela aumenta esse padrão de tintura ocre também até na urina. É claro que é uma doença gene recessiva, ela acomete 1 em 1 milhão de nascimentos, ela é uma doença extremamente rara, mas foi dela que foi estudado pela primeira vez esse ácido homogentísico. O que acontece? A hidroquinona ela faz a mesma coisa, só que ela faz via tópica. Ela não vai conseguir alterar a cor da urina do meu paciente, ela não vai fazer isso, mas o padrão dela é o mesmo, vai fazer a mesma coisa. E aonde que está o que vai começar a aparecer agora e nós vamos começar a ficar meio assim e tal? Por exemplo, eu vou citar para vocês daqui a pouco mais ativos tópicos que produzem essa ocronose, né? Que produzem esse bloqueio da enzima do ácido homogentísico e ele vai se acumulando e ele vai produzindo pigmento ocre. Por exemplo, o fenol faz isso, a resorcina faz isso, o mercúrio faz isso. E aonde está o que está acontecendo com nós? O medicamento antimalárico, esqueci o nome, deixa eu me lembrar agora. Eu vou colar aqui que eu esqueci o nome. Cloroquina, gente. A cloroquina tá tão aí em voga, tá todo mundo falando dela. A cloroquina também faz a mesma coisa. Agora, eu não creio que porque eu vou tratar um paciente, a medicina vai tratar um paciente do corona com a cloroquina e essa pessoa vai desenvolver uma ocronose. Não, não é assim. Mas eu não posso esquecer que o mesmo padrão da doença malária, né, eu tenho em outras doenças. E essas outras doenças, que daqui a pouco a gente vai citar, elas são crônicas. Então, são pacientes que usam cloroquina eternamente. E eu tenho outros derivados da quinina que também fazem esse tipo de ocronose. Eles podem apresentar ocronose externa, né, exógena, por causa da cloroquina. Mas não vai ser um paciente que está tratando para o coronavírus que vai apresentar. Então, não precisa se ficar aí desesperado. Então, mais uma vez, a gente consegue dizer... Não adianta você, para se precaver, se eu pegar eu vou tomar cloroquina. Gente, cloroquina é um medicamento muito complexo. Se você errar a dosagem, ele vai fazer um estrago no teu corpo que você não vai ter como reverter. Então, a prescrição da cloroquina é feita por médicos. E médicos que estudaram ela. Não é qualquer, digamos assim, qualquer área médica que conhece a cloroquina a fundo, como a própria bula diz no Ministério da Saúde. Então, cuidado. Então, só relembrando... Se o paciente fizer uso da cloroquina para poder tratar o coronavírus, ele não vai desenvolver ocronose, porque não é um uso por grande tempo, por um grande período de tempo, é no máximo 30 dias, nem isso talvez, use bem menos. Já um paciente com doenças, outros tipos, o lúpus é um que pode ser tratado com a cloroquina, esse é o resto da vida que ele vai ter que tomar. Então ele pode apresentar essa ocronose exógena que a gente conhece como asa de borboleta.
Então, é bem complicado esse diagnóstico terapêutico, esse diagnóstico dermatológico. Por isso que eu digo assim, a partir do momento que você desejou, que você almejou, que você foi para uma faculdade, que você fez um curso, mesmo que seja técnico, e você disse, eu vou trabalhar com estética e cosmética, você vai ter que estudar muito. Vocês estão vendo agora que não é só estudar estria, celulite, manchinha, isso e aquilo. A gente tem que ir muito mais longe para entender o que a gente está fazendo, porque às vezes um paciente que veio para mim, e ele pode até ter um lúpus sistêmico controlado, mas ele já tem aquela asa de borboleta, isso é uma cronose exógena causada pelo medicamento. Então, cuidado, gente, não é bem assim, tudo que a gente acha que é, não é. Às vezes aquilo que você está vendo não é aquilo que você está vendo. Acho que deu para vocês entenderem, né? Se não entenderam, gente, fica pensando, depois a gente descobre junto, que até eu me enrolei no que eu fui explicar agora aqui. Vamos lá para frente. Acomete principalmente pacientes com fotótipos 3, 4, 5 e 6, no fotótipo de Fitzpatrick. Por quê? Porque essa enzima aqui, ela tem uma predileção também por eomelânicos. Então, quando ela se acumula, quando ela polimeriza e ela produz esse pigmento ocre, parece que ela tem uma força muito maior quando o paciente já tem uma predisposição a um fotótipo eomelânico. Quando a gente coloca o fotótipo 3, gente, é um fotótipo 3 Brasil. Fotótipo 3 Brasil vai ser raro você conseguir um paciente fotótipo 3 puro. Normalmente os fotótipos 3 brasileiros bronzeiam muito, porque eles têm ascendências em fotótipos 4, 5 ou 6. Então nós temos uma cruza de fotótipos aqui. Já um fotótipo 3 lá da Escandinávia, pá, não vai conseguir fazer isso. Então a gente também percebe as diferenças de fotótipos, deles serem puros e deles serem mistos. O Fitzpatrick, quando esteve no Brasil em 2001, ele disse pra gente que não havia como encontrar um fotótipo puro no Brasil, porque não tinha, né? Os fotótipos brasileiros, eles são todos muito misturados. É uma miscigenação de raças muito grandes que nós temos no nosso país. E a gente tem que entender isso. Às vezes, um artigo que eu leio, que foi escrito na Alemanha, ou que foi escrito no norte da Europa, ou que foi escrito no Canadá, ele não se aplica ao Brasil porque o fotótipo mudou. Então eu também tenho que ter esse cuidado na leitura dos artigos para ver o N de estudo deste artigo, deste autor, porque ele provavelmente não vai se encaixar dentro do fotótipo brasileiro. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, eu diria que 50%, então tá dura aí a briga, 50% dos artigos que eu li, e eles somam a quase 400 artigos, eu comecei a fazer essas leituras sobre hidroquinona no final do ano passado, porque eu dei uma aula numa cidade que eu não estou conseguindo me lembrar agora, quem lembrar que foi em novembro, e eu falei para a turma, gente, deixa eu entrar em férias, que eu vou, novembro não, acho que foi outubro, não, foi novembro. Não, talvez tenha sido Porto Alegre antes de 12 de outubro, acho que foi isso. Deixa eu entrar em férias que eu vou estudar a hidroquinona e vou fazer um texto para vocês sobre a hidroquinona, sobre a ocronose. Pois muito bem, tá aí esse texto. Não foi fácil, demorei muito tempo para conseguir fechar a minha ideia, colocar os autores em ordem para conseguir montar esse PowerPoint aqui. O que esses autores, então 50% de toda essa leitura, eram sobre ocronoses num N pesquisado oriental. Os orientais, eles não respondem a ocronose como o ocidental. Eles têm um fotótipo próprio deles, porque o número de camadas da epiderme deles também muda. Então eu não posso pegar um artigo descrito para um oriental e dizer que ele serve para o Brasil. Em contrapartida, quando eu pego os artigos que estudaram populações sul-africanas, e eu tenho muitos artigos sobre hidroquinona em populações sul-africanas, eles fazem bem a distinção entre o branco e o negro. A África do Sul, ela é um país, digamos assim, tipicamente branco, mas tem muito negro lá. E os autores fizeram uma pesquisa nas duas etnias lá, tanto nos fotótipos mais altos quanto nos fotótipos mais baixos. E o que eles mostraram pra gente? Uma epidemia de ocronose nos pacientes de fotótipos mais altos sul-africanos. Então isso coloca um pouco de medo na gente, porque realmente nós vamos ter muito paciente que já usou hidroquinona no Brasil, muito, porque virou moda. Da década de 70 para cá virou moda, todo médico prescreve hidroquinona.
até os médicos recém-formados. Me parece sim que é um capítulo especial dentro da universidade, onde a dermatologia ensina e eles copiam. Não há um questionamento, apesar de eu conhecer dermatologistas que já condenam a hidroquinona já há quase 20 anos. Parceiros, vocês são o máximo. Quem está me ouvindo sabe quem são os dermatologistas que eu estou me referindo. Vocês são fera, vocês me guiam, vocês me ajudam bastante. Isso é uma rede de amigos que a gente tem que ter. Quando você tem uma dúvida, você corre para o teu amigo e pergunta para ele. Corre para o outro profissional e pergunta para ele. A gente tem que estudar tudo junto. E graças a Deus, Deus deu talvez uma dúzia desses parceiros da dermatologia. A gente estuda tudo junto. São bem bacanas. Um beijo para vocês. Vamos lá, vamos continuar. A microscopia eletrônica, agora vem um grande problema e um perigo para a gente, demonstrou a deposição do pigmento ocronótico, né? Então, por causa desse acúmulo do ácido ongentísico, também dentro das fibras de colágeno e de elastina. Então, vem a comprovação, gente, de que o pigmento por ocronose, pelo uso da hidroquinona, ele não está somente na epiderme, ele também está na derme. E ele vai acabar destruindo essas fibras de colágeno num determinado ponto do uso da hidroquinona. Então, eu começo a perceber pele sem vitalidade, pele sem elasticidade por conta do uso da hidroquinona. Mais uma vez eu vou dizer, na minha opinião, não vale a pena, não vale mesmo, né? As fibras de colágeno são substituídas na fase final da doença pelo pigmento ocronótico. Então, daqui um pouco, a gente vai ver lâminas histológicas com esse depósito de pigmento ocronótico, que tem a cor ocre, depositado exatamente dentro de um feixe de colágeno, onde o feixe de colágeno foi destruído. Então, eu não tenho mais elasticidade, eu não tenho mais tecido de sustentação nessa pele. Ela torna-se uma pele praticamente amorfa, praticamente sem vida. Isso a gente observa bem nos casos avançados do uso de hidroquinona, pacientes que usaram anos de hidroquinona. Então a gente consegue perceber isso. Isso é um fato que eu não sei ainda se a gente teria como reverter. Talvez amenizar, mas reverter é impossível, impossível mesmo. Vamos para frente. Aqui estão os artigos que eu usei para embasar essa confirmação da análise histológica do pigmento, tomando conta das fibras de colágeno e fibras de elastina. A ocronose exógena, então, ela foi descrita pela primeira vez por Pick em 1906. Depois, em 1912, o Bedard, ele observou um paciente que usou fenol para o tratamento de uma úlcera de perna. Então, para tirar aquela imagem que a úlcera já cicatrizada deixava na pele do paciente, ele usou um peeling de fenol e acabou ficando pior ainda do que estava, né? Depois, em 1975, o Finlay descreveu a ocronose exógena em pacientes que usaram clareadores tópicos que continham hidroquinona. Então, na verdade, a primeira vez que a hidroquinona foi descrita na literatura como um agente ocronótico, como um agente promotor de pigmentos ocronóticos, foi em 1975. Aí vem digamos assim, um contraponto que eu gostaria de fazer sobre Kligman. Kligman, para mim, particularmente, ele é o pai dos peelings. Quem entende de peeling, quem trabalha com peeling, tem que conhecer Kligman. Kligman, na década de 60, ele estudou exaustivamente o ácido retinóico. Só que em todas as literaturas de Kligman, ele chama de tretinoína, que é o nome correto, né? E aí ele percebeu que ele poderia fazer uma fórmula própria dele, que contivesse a tretinoína junto com um agente clareador, que no caso, a escolha padrão dele foi a hidroquinona. Quando ele juntou os dois, ele viu que isso virava uma bomba atômica, em termos de reatividade de pele. Aí ele coloca dexametasona, que é um corticoide tópico de alta função, de alta ação, né, anti-inflamatória, junto para que esse efeito colateral não fosse tão grande. Aí vem a fórmula de Kligman que a gente conhece. Mas eu gostaria que quando nós falássemos de Kligman, eu não lembrasse só isso, só essa fórmula dele, né? Eu lembrasse também das produções de literatura que ele deixou pra gente, que são artigos maravilhosos, são artigos assim que, gente, é um absurdo você ler um artigo de Kligman, é uma coisa assim, é melhor do que fazer compra na Zara, mas 1000 vezes melhor, é melhor que gastar um cartão de crédito Black. Eu fico assim deliciada, às vezes eu não vejo a hora passar
quando eu pego artigos de Kligman e começo a ler. E eu não nego que às vezes eu fico lendo um artigo que eu já li 20 vezes e eu vou ler de novo, porque nas entrelinhas de Kligman você começa a ver coisas que talvez você não tivesse percebido quando você leu ele há 6 meses atrás. O grande problema, eu não sei se isso é um problema, cada um investe o dinheiro onde quiser. Os artigos de Kligman são caros, eles não são gratuitos. Então, às vezes, as pessoas não compram artigos porque acham que estão gastando dinheiro. Eu prefiro 1000 vezes ter 10 artigos de Kligman dentro do meu computador, à disposição para eu poder ler, do que uma bolsa Louis Vuitton. Cada um com o seu gosto. Eu tenho o meu, cada um tem o seu. Beleza? Mas, vamos lá. Vamos, a partir de agora, começar a lembrar de Kligman, não só pela fórmula de Kligman, mas pela disposição dos artigos que ele deixou pra gente e que são realmente fantásticos. O Kligman se preocupava muito com a integridade da pele, ele não queria destruir. Então, hoje eu tenho certeza que ele não sabia do efeito colateral da hidroquinona, ele não tinha ideia disso, porque se ele tivesse, ele não ia usar. Porque ele sempre mostrou nos artigos dele que ele era a favor da reconstrução de toda a epiderme, não da destruição. Que ele era a favor da saúde da pele, não digamos assim, do desencadeamento de um processo de doença. Então, por isso que eu penso em Kligman como um cara muito justo, muito, digamos assim, preocupado com o que ele estava fazendo. Só que vamos falar sério, na década de 60 a gente não sabia muita coisa ainda sobre o ativo, sobre a transposição desse ativo na pele, sobre a destruição dessa pele por um produto que, entre aspas, a gente chamaria de cosmético. Hoje a gente já sabe. Então lembrem-se, gente, que uma coisa foi trabalhar na década de 60, de 70, outra é trabalhar em 2020. Nós estamos num outro mundo, num outro patamar. Por isso que eu digo, eu não posso voltar para trás. Eu tenho que ir para frente. Ah, mas é tão fácil trabalhar com aquele produto, com aquele equipamento. Tá, gente, mas já passou. Ele já teve a vez dele, já teve a época dele, agora é olhar para frente. Ninguém quer olhar para trás, todo mundo quer olhar para frente. A ciência é assim. A ciência não volta para trás, ela vai para frente. Beleza? Vamos lá. O grande problema aqui, então, é mostrar para vocês como que eu desencadeio uma ocronose exógena. E quando eu venho para essa figura aqui, para essa foto foi de uma paciente na verdade não é uma paciente, ela era uma aluna de um curso, e ela mostrava pra gente bem o uso da hidroquinona. Aqui dá pra ver bem que tá delimitado, né? Então aqui é a cor da pele dela original, e aqui já tá bem mais escura. Esse escurecimento aqui é ocronose, tá? Então quando eu olhar um paciente que usou hidroquinona, é em busca disso aqui que eu vou. Isso daqui já são efeitos colaterais que não se chamam ocronose. Isso é um efeito colateral de destruição, é uma acromia residual, mas foi pela hidroquinona. Então, o escuro é ocronose e o clarinho são as acromias. O que eu estou tentando mostrar para vocês é como tratar a ocronose. A acromia não tem mais jeito. Aonde ficou branco, lá vai ficar branco. Dá para você perceber bem que é muito diferente, aqui talvez dê para ver bem, né? Que é muito diferente da cor da pele original da pessoa. Então aqui a gente chama de acromia residual por toxicidade da hidroquinona e ela não tem mais volta. Já a ocronose é um tipo de hipercromia, sim, mas não tem nada a ver com uma hipercromia igual ao melasma. É aqui eu vou tentar dar condições de melhora dessa paciente com a proposta de tratamento que a gente vai observar aí. Vamos lá. Quais são os fatores necessários, né? São as variáveis que aumentam o desenvolvimento da ocronose externa. Então vamos lá. Primeiro fator, uso da hidroquinona. Então eu não tenho função dos agravantes para predispor a uma ocronose se eu não estiver usando a hidroquinona ou algum outro fator desencadeante que a gente já vai ver quais são. Mas nenhum é tão corriqueiro, tão home care quanto a hidroquinona. Por exemplo, eu não uso fenol no home care, eu não uso ressorcina no home care, eu não uso mercúrio no home care. Então, eu só posso falar de home care aqui, hidroquinona, é o único que faz isso. Não tem outro ativo home care que o paciente use diariamente e que provoque a ocronose. Então, vamos lá. Eu tenho que ter exposição prolongada ao sol sem proteção adequada. Isso é um questionamento muito grande que eu sempre faço, porque exposição solar é aquele momento em que você vai para o sol e você vai se expor ao sol. Não é atravessar uma rua, sair para almoçar
andar 10 minutos a pé, isso não é considerado exposição solar. É a praia, é a piscina, esportes ao ar livre, aquele momento que você passa várias horas exposto ao sol sem uma proteção adequada. O que ele está querendo dizer aqui? Não adianta só eu usar um bom filtro solar, eu vou ter que fazer uma barreira mecânica também para proteger essa pele. Eu preciso de um chapéu, um filtro UVA, aquele pano que tem filtração da radiação UVA. Eu tenho que fazer o que eu puder para evitar que a radiação UVA ultrapasse essa barreira e atinja essa pele. Aí a pergunta é, você tem certeza que o teu paciente que está usando ou usou hidroquinona está fazendo esse tipo de proteção? Só um minuto que tem uma perguntinha, vamos responder. A Heloísa perguntou aqui no Instagram como diferenciar a aucronose e melasma, mesmo se não tiver afirmação do paciente do uso de hidroquinona. Então, Heloísa, eu vou falar disso daqui a pouco. Se você puder aguardar mais um pouquinho, você vai ver que é uma das coisas mais difíceis, porque aucronose e melasma caminham juntas. Então, às vezes, eu posso achar que só tem uma coisa e tem as duas. Então, a análise visual desses efeitos colaterais, então, dessas placas brancas, que são placas acrômicas, são talvez o maior diagnóstico de diferenciação. Mas, mesmo assim, eu posso ter dentro do melasma essas placas acrômicas. Então, é muito difícil. É muito difícil. A gente vai ter que espremer o paciente para ver se em algum momento da vida dele ele usou uma hidroquinona. Talvez uma pergunta que seja fácil de você gravar aí, Luiz, é a seguinte. Pergunta para a sua paciente ou para o seu paciente se ele usou um produto e ele viu uma diferença gigantesca em 15 dias. E se a borda do frasco que ele estava usando escureceu rapidamente, em 3, 4, 5 dias, 10 dias. A boquinha do pote fica escuro. Normalmente, as hidroquinonas, elas vêm em frascos de boquinha muito pequenininha. São frascos de metálicos, aqueles igual pasta de dente, mas com boquinhas bem pequenininhas. A lateral dessa boquinha vai ficar extremamente preta, oxidada. Esse é o processo de oxidação da hidroquinona. Assim como ele faz isso com o teu frasco, ele faz isso com a tua pele. Então, talvez fosse uma grande variável para você ter aí, porque outros ativos não fazem esse escurecimento tão forte quanto a hidroquinona. Eles podem alterar a cor do produto em si, sair do branquinho, do gelzinho branquinho, para um amarelinho, mas não para o preto, como a hidroquinona faz, na boquinha do frasco. Faça essa pergunta. Isso é uma coisa que a paciente não tem como esquecer. Ela vai dizer, realmente, inclusive o cheiro ficava bem mais forte, era um cheiro meio ácido, meio ocre, né? Isso é um diagnóstico diferencial visual, digamos assim, porque na pele mesmo, daqui a pouco você vai ver os autores mostrando para mim que são muito difíceis. O meu filho está avisando para mim que o nosso tempo de 1 hora está se esgotando. Meu Deus, lá vamos nós para o segundo tempo. Daqui a pouco eu bato a audiência do SBT, né? Então, vamos lá, gente, eu vou desligar, vou parar um pouquinho e já volto. É 30 segundos. É vapt-vupt, como diria o professor da escolinha lá. Já voltamos. Beijo, tchau, gente. Foi. Olá, gente. Podia ter tomado antes, mas só agora que me deu sede. Vamos para a segunda parte dessa nossa live aí. A segunda hora, né? Eu acho que... Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam entendendo como eu estou me posicionando para explicar como tratar a aucronose. Me falaram aí durante esse intervalinho de 30 segundos aí, que está tendo muita pergunta sobre como tratar, sobre outros ativos. Depois eu vou selecionar tudo isso e vou montar pequenos vídeos que vão estar à disposição lá no YouTube. E aí vocês vão acompanhar e eu vou respondendo. Porque se eu parar para responder uma, eu acabo não completando essa live em 2 horas. Então, acho que vale mais a pena eu seguir o meu roteiro, vocês mandam uma pergunta de vocês e depois eu qualifico e tento juntar tudo num outro texto e monto outro texto para vocês. Para mim, isso acho que vai ser mais rentável. Então, vamos lá, gente, façam as perguntas, coloquem aí para nós, ou vão lá pro Instagram, onde tinha o quadrinho para fazer a pergunta, pode ir lá também, que eu respondo por lá também, beleza? Vamos continuar? Vamos lá, então vamos ver. Segundo item aqui que eu gostaria que vocês observassem, exposição prolongada ao calor. Então, pacientes que se recusam
a não tomar sol, a não sair de perto de fontes de calor, ou porque não podem também, porque tipo a profissão delas não deixa, já seria uma contraindicação do uso da hidroquinona. Mas o que a gente vê na prática? As pessoas usam hidroquinona, ninguém falou para elas que elas não podiam se expor ao sol, que elas tinham que tomar mais cuidado, que elas não podiam se expor ao calor. Porque vejam, a hidroquinona ela é soberana no norte da Europa e no Canadá e Estados Unidos. São países mais frios, são países onde eu não tenho o calor de um país tropical igual ao Brasil. De novo, a gente sai perdendo quando você pega artigos estrangeiros, artigos de outros países e introduz dentro do Brasil sem verificar o fotótipo do nosso paciente, do nosso habitante aqui e o que é o nosso país, né? Esse país tropical que é completamente diferente de qualquer país do mundo. Então, nem sempre o que se faz lá fora vai ser adequado para cá, né? Então, vamos cuidar também com isso. Uma outra questionamento que eu queria fazer é o uso prolongado de hidroquinona. Então, é um fator necessário? Sim, mas eu também poderia ter uso de fenol e de ressorcina e o próprio mercúrio. Só que vamos lá, quando eu falo de fenol e de ressorcina, eu estou falando de peelings de consultório. Ninguém faz um peeling de fenol ou um peeling que contém a ressorcina com uma frequência que vai equilibrar com o uso da hidroquinona home care. O peeling de fenol, por exemplo, eu faço a cada 8 meses, a cada 1 ano, é um procedimento médico, né? A ressorcina, quando eu uso ela para o efeito peeling, eu levanto a concentração dela em quase 50%. Não é corriqueiro isso, gente. Então, eu não consigo ver o pigmento ocronótico, a ocronose aparecendo pós um peeling de fenol, um peeling que contém uma ressorcina, numa porcentagem muito alta, porque foi uma sessão só. Então, cuidado que também não é bem assim. Está descrito, mas não é tão fácil quanto a ocronose produzida pela hidroquinona home care. Presença de vários melanócitos viáveis. Então, os autores me mostram que tem que haver uma predisposição também desse melanócito, uma fragilidade já desse melanócito. Então, na minha opinião, é um crime a pessoa prescrever hidroquinona a um paciente que já tem fotoenvelhecimento, que já tem esse excesso de exposição solar durante a vida inteira e que tem a pele inundada por radicais livres lá dentro que foram produzidos pela luz do sol, pelo VA e VB. Eu acho um crime isso. Aí o que acontece? O profissional prescreve hidroquinona para clarear um melasma que foi fotoproduzido numa pessoa que já teve, digamos assim, contagens de radicais livres aumentadas na sua pele. Por exemplo, um tabagista, um paciente com drogadição, uso de drogas lícitas e ilícitas. Eu não consigo entender, porque isso é uma viabilidade para o melanócito, é uma fragilidade do melanócito em relação à presença de radicais livres na pele. Então, mais um ponto contra, e é aí que eu acho que falta um pouquinho de consciência de quem está prescrevendo a hidroquinona. Por que eu tenho que lidar dessa forma? Porque eu não faço a legislação, eu não posso alterar a legislação de um país. Então, eu não posso chegar e dizer que está proibido o uso da hidroquinona. A hidroquinona, quem quiser usa, mas deveria do prescritor, do profissional que está prescrevendo a hidroquinona, ter essa consciência e tomar cuidado com o que ele está prescrevendo, com o que ele está indicando. Esses dias eu estava dando um curso aqui em Balneário, e uma colega que estava dentro do curso lá, eu fiz um curso, não sei aonde, e o peeling fazia não sei o que, e dentro do home care, a fórmula era fechada, só que eu dei uma fuçada nas coisas, a fórmula fechada tinha hidroquinona. Bom, aí é lógico que vai clarear, mas e o efeito colateral? Aí eu fico pensando assim, não sei onde esse mundo vai parar, mas o mundo foi feito para os espertos, em terra de cego quem tem um olho é rei. Perguntei para essa colega, né, quando você pagou o curso? Me parece que ela pagou R$2.000 para 8 horas de curso. Eu falei, eu tô perdendo dinheiro, né, porque eu dou quase 20 horas de curso e não cobro isso, então, sei lá, acho que eu vou ter que começar a superfaturar o meu conhecimento. Mentira, gente, não vou superfaturar coisa nenhuma porque eu não trabalho dessa forma. Vamos para frente. Ocupação ao ar livre. Então, isso daqui já seria uma contraindicação severa. Qualquer paciente que tenha ocupações ao ar livre, que tenha uma grande exposição solar, não deveria usar hidroquinona. E não é bem assim, que a gente sabe que as pessoas não querem nem saber. E uma coisa também que a própria literatura traz, a aplicação da hidroquinona em uma área maior,
ou a aplicação de hidroquinona numa quantidade também maior pode predispor a essa condição. E a gente sabe, né, que brasileiro, se é para botar um pouquinho, ele bota um monte. Tipo, quanto mais eu puser, melhor porque o efeito vai ser muito melhor. Então, vamos pôr bastante, né? A hidroquinona, tecnicamente, ela devia ser feito uso isolado, num pontinho só. Mas não, a pessoa vai e passa na cara inteira. Já é uma contraindicação. Só que aí, de novo, eu tenho que afirmar, quem é o culpado disso? O prescritor, o profissional que está recomendando o uso da hidroquinona. Então, gente, a culpa às vezes não é só do cliente, a culpa acho que é 100% mais do profissional que está prescrevendo a hidroquinona por ser um agente tópico barato, universal, comprovadamente eficiente, mas não sabe nem para quem está dando e nem se poderia estar dando pelo efeito colateral que ela vai surtir o efeito ali. Às vezes eu percebo que esse profissional ele só queria a alegria do paciente de telefonar para ele dali 15 e dizer, nossa, mudou muito o meu melasma, eu estou me sentindo maravilhosa. Então, cuidado, gente, isso é um efeito Cinderela. Também pode ocorrer sobre o efeito dos antimaláricos sistêmicos, o quinino, então aí veio a cloridina que eu falei para vocês, cloroquina, né? Pode ocorrer, mas a gente já conversou sobre isso, não vai acontecer por conta desses pacientes que estão com coronavírus e estão usando a cloroquina para se tratarem. Não é bem assim, ele não vai fazer. Só que eu não posso esquecer que essa cloroquina, que é um antimalárico, né, ela também é usada em pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, com sarcoidose e nas porfírias também. Então eu posso ter um paciente usando um antimalárico para um outro tipo de doença que é crônica e que não tem cura, que ele vai ter que usar o resto da vida. E aí ele aparece com uma disfunção de pele que você vai acabar achando que é um melasma, e não é uma ocronose. E a paciente vem e diz, mas eu nunca usei hidroquinona. Mas você esqueceu de perguntar se ela tinha uma doença de base, que essa doença de base é tratada com a cloroquina. Então, cuidado, gente, vamos começar a expandir o nosso conhecimento para ver se esse paciente não tem uma doença de base. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que me perguntaram, prof, eu posso fazer uma despigmentação de um melasma num paciente que tem lúpus? A minha resposta sempre foi, você tem certeza que o que ela tem é um melasma? Não é uma ocronose? Aí a pessoa ficava assim, não, mas como assim? Então, quer dizer, quando eu falo, gente, que eu não gosto de cursos online, é justamente porque eu não tenho essa ligação direta com você que está aí do outro lado. Mas aumentar o teu conhecimento, como o que nós estamos fazendo hoje aqui, para você chegar num curso meu e você nem me perguntar isso porque você já sabe, isso é fantástico. Então eu acho que isso é uma troca de conhecimento. Eu estou te ajudando a você me ajudar quando a gente for fazer um curso presencial. Aí eu acho que está valendo toda e qualquer forma de ensino. Eu estou te ajudando, eu estou poupando você chegar num curso meu e ter que me fazer uma pergunta que talvez você já pudesse ter estudado. Só que eu sei da fragilidade do nosso ensino superior. Os professores que dão aula nos cursos de nível superior, de graduação e até de pós-graduação, eles também não têm tanta condição assim de ficar estudando que nem uns doidos e passando tudo que vocês querem. Por quê? Não há tempo, hora aula para isso, e às vezes não há tempo para eles também, porque eu sei que um professor universitário, deve ter muitos professores universitários me escutando aí, às vezes vocês têm 2, 3, 4, 5 empregos, ou então quem é professor de pós-graduação dá aula final de semana e se mata dentro de uma clínica dia de semana para poder cumprir esse ritual de uma agenda para poder fazer uma rentabilidade maior no final do mês. Então vamos lá, eu acho que cada um tem que fazer um pouco da sua parte. A gente, como profissional, como aluno, tem que começar a estudar um pouquinho mais para fora. E o que nós estamos fazendo é isso, você está abrindo o teu leque de conhecimento. Espero que estejam, estou tão feliz, só que eu fico triste porque eu não vejo a cara de vocês, hein? Aí eu não sei se vocês estão gostando, se vocês estão dormindo do outro lado, se vocês estão indo embora, se vocês estão indo, sei lá, fazer o quê. Eu espero que vocês estejam gostando, então responde para mim aí para ver se vocês estão realmente gostando do tema e se isso está clareando bastante a ideia de vocês do tratamento de uma ocronose e se vocês já estão começando a reconhecer um paciente que usou hidroquinona. Vamos para frente. Também tem na literatura que o uso contínuo, geralmente em concentrações acima de 2%, já começam a produzir processos de ocronose. Porém,
eu encontrei vários artigos, e não foram poucos, que comentavam sobre esse início de ocronose já a partir de 1%. Então, essa semana, alguém me perguntou lá no Instagram, Ivone, qual é a dosagem segura? Não tem dosagem segura. Todas elas vão levar a ocronose, por quê? Por determinado tempo que o paciente esteja usando, por disposição predisposição do melanócito dele. Então, lembrando, essa predisposição é originada pelo tanto de radical livre que está inundando essa pele, por uma condição própria do pigmento, dele ser melânico, por vários fatores. Então, não há uma concentração segura, não existe isso. E eu já escutei isso. Ah, se eu trabalhar 4% é perigoso, mas se eu trabalhar 2% não é. É perigoso sim, porque você não pode generalizar. Gente, nós trabalhamos na área da saúde. A área da saúde é que nunca 1 mais 1 dá 2. Nunca. Nunca. Não é uma conta matemática. Não é aqui eu tô seguro e lá eu tô no abismo. Com hidroquinona você sempre vai estar no abismo, gente. Então, mais uma vez, para a gente tomar cuidado e parar de prescrever. Mas eu acho que a gente tem que ter argumento para tirar a hidroquinona da vida da gente. Mas eu também acho que a gente tem que ter conhecimento para abraçar o paciente que usou a hidroquinona e saber o que fazer com ele. Então, é os dois lados da moeda aí, né? Aqui, também artigos me dizem que soluções alcoólicas, então preparações com soluções alcoólicas conduzindo a hidroquinona são muito mais predisponentes à ocronose do que o gel creme. E eu sei que tem muita gente produzindo hidroquinona em solução alcoólica, porque conduz mais rápido, né? É uma permeação mais rápido para a hidroquinona, mas muito cuidado. E isso daqui é um consenso dos autores. Eles me dizem que as lesões podem se desenvolver gradualmente, elas não são instantâneas, elas não são, comecei hoje, mês que vem eu estou com ocronose, não. É por efeito cumulativo que isso acontece. Os autores me dizem, entre 6 meses a 3 anos vai acontecer, né? Mas eu tenho referências de literatura que me dizem que pode acontecer com menos de 6 meses. Então, gente, eu fico muito preocupada quando eu pego um paciente, quando eu pego um cliente ou quando eu pego um aluno meu e ele vem e me diz, prof, a minha paciente usou 17 anos hidroquinona. Eu já tive uma aluna que me falou isso. Eu já tive alunas que me disseram, minha paciente já usou 5, 6 anos hidroquinona. Então você está dentro de um quadro grave. Então você vai ter que ter sobriedade no momento desse de saber que você está lidando com o demônio em pessoa. E que não vai ser fácil você reverter tudo isso. Então não fica achando que uma fórmulazinha YZ vai te resolver o problema, que não vai resolver. E aí você cria uma expectativa no teu paciente, porque ele deposita em você essa esperança, eu vou tirar essa cara do boi da cara preta daqui. E você não vai conseguir. Então, vamos estudar mais para saber o que a gente está fazendo, para propor um tratamento equilibrado e correto para o paciente da gente. Muito cuidado. Vamos lá. Os autores, então, que embasam as afirmações do slide anterior, estão aí. Mais 2 aqui. E em 1979, Dogliotti descreveu para a gente, então, foi a primeira vez que um autor qualificou a ocronose em estágios. Só um pouquinho, tem uma pergunta. A Santa Estética fez uma pergunta: com quanto tempo de uso da hidroquinona a pele pode apresentar e desenvolver a ocronose? Então, os autores mostram pra gente aqui, ó, entre 6 meses a 3 anos vai desencadear, ou alguns autores me dizem que com menos de 6 meses. Quais são as variáveis? As variáveis estão aqui, ó. Se você tiver a presença, o agravamento destas variáveis, você pode apresentar antes, né? Então, acho que talvez o que mais contribuiria é a exposição prolongada ao sol sem uma proteção adequada e a própria predisposição do melanócito dele fazer essa alteração, certo? Então, são as variáveis, mas o prazo está aqui, entre 6 meses e 3 anos, sendo que existem autores que referem que com menos de 6 meses. Então, não posso te dizer exatamente com que tempo você vai ter, mas que se ele passar de 3 meses, 6 meses, aí ele vai ter menos. Vai ter sim, tá? Porque é o tempo suficiente para você fazer o acúmulo daquela enzima. Então, o ácido homogenístico.
Então você vai ter a sedimentação desse pigmento ocronótico, ele vai acabar se fixando na tua pele, beleza? Vamos lá. Aqui. Então o Dogliotti, ele veio tentar colocar para nós essas lesões que a gente visualiza de uma forma mais concreta, porque tudo na medicina tem que ser concreto. Não pode ser, é de qualquer jeito. Não, tudo é quantificado, tudo é esquematizado, é metodologicamente esquematizado, porque a gente não se perca. Para isso serve a metodologia. Então, quando a gente fala de ocronose, e foi dessa forma que esse autor quantificou para nós, ele disse para nós que o estágio 1, esse paciente pode ter um eritema e uma pigmentação leve. Então, a tua pergunta aí de quanto tempo vai levar para formar a ocronose, talvez teu paciente esteja com 2 meses de hidroquinona e você já começa a ver um eritema. E essa pigmentação leve, você começa a observar quando o paciente refere para você, poxa, mas eu só peguei um calor de um carro que estava parado no sol, entrei no carro e parece que fez assim no meu rosto e eu visualizei muito mais pigmento. Então, isso já é o estágio 1 da ocronose. A ocronose em si ainda não está ali, eu ainda não visualizo ela, mas eu já vejo um eritema e uma pigmentação leve. No estágio 2, eu já tenho uma progressão dessa hiperpigmentação de leve a mediana, eu já tenho um eritema muito mais intenso, porém, em análise histológica, eu já vejo atrofia cutânea. Então, eu já começo a observar a derme atrofiando, no sentido de não mais maleabilidade das fibras elásticas e de colágeno. E o surgimento de pápulas caviar-like. Daqui a pouco a gente vai ver um slide de uma lâmina e eu vou mostrar o que são essas pápulas caviar-like. Nós vamos visualizar ela na lâmina histológica. Então aqui vem a comprovação que eu tenho sim um acometimento muito grave da derme em presença de ocronose. Então é a diferença grande, né, de um melasma para uma ocronose também em análise histológica. O melasma em análise histológica não tem esse tipo de lesão na derme, como nós vamos ver na análise histológica da ocronose. Em terceiro lugar, eu vou ter lesões nódulos papulares com hiperpigmentação severa. Então, essa é a qualificatória do Dogliotti. Mas eu vou ter outras visualizações que não estão na classificatória dele, que eu também posso observar. Mas eu sei, então, que do 2 para frente a derme já foi acometida. Somente no 1 que não. Então, quando eu observo somente um eritema leve e uma pigmentação leve, eu sei que eu não atingi a derme ainda. Mas aí vem o problema. Se ela só atingiu o nível 1, eritema e pigmentação leve, parou a hidroquinona e não usou mais, e essa paciente vem para mim, depois de 5 anos, o que eu vou ter é uma ocronose extremamente suave, sem acometimento da derme. Então, ela vai responder igual um tratamento para melasma. Eu vou conseguir, porque ela está totalmente na epiderme, e através do turnover eu vou conseguir eliminar ela. Então, muito cuidado em saber quanto tempo faz também que ela parou a hidroquinona, certo? Isso é muito importante também. Aqui, as outras complicações do uso crônico da hidroquinona incluem a despigmentação em confete, seriam aquelas pápulas acrômicas, né? Alteração da elasticidade da pele, retardo na cicatrização, hipersensibilidade, tendências a dermatites e aparecimento de telangiectasias e alteração da cor da pele. Então, tudo isso daqui eu também consigo perceber nas ocronoses. No melasma não existe isso. No melasma só vou ter alteração da cor para hipercromia, mas o resto não aparece no melasma. E o melasma, ele é muito mais rápido, né? O melasma, em questão de 1 mês, 2 meses, ele está formado. Talvez ele nem seja a intensidade total da coloração que ele pode chegar, mas ele já está formado. Às vezes vocês mesmos dizem assim, eu fui para a praia e voltei assim, né? Voltei com uma mancha aqui. Isso é muito característico do melasma, é a exposição solar e uma variável do melanócito dele aumentar o índice de dispersão de hormônio melanoestimulante pelo queratinócito, estimulando a tirosinase. A patogênese, então, muito importante, né? O Findlay, em 75, sugeriu que o uso prolongado da hidroquinona atinge a derme papilar, aonde a droga, o ativo, a hidroquinona, é absorvida pelos fibroblastos. Tá aí o porquê a dificuldade de cicatrização da pele.
Então, será uma pele muito mais atrófica, vamos pensar dessa forma, né? Isso leva à fixação do produto de degradação fenólica e subsequente polimerização de fibras de colágenos e elásticas. Então, a gente percebe na análise histológica que essa fibra de colágeno ela não é tão maleável quanto na integridade da pele, porque elas são tortinhas, né? Elas não são feixes retos. Já na ocronose, aquilo está bem deteriorado e sem maleabilidade. E no toque da pele eu também percebo, a pele é diferente, ela fica bem diferente ao toque. A exposição ao sol, mesmo sem, com proteção, agrava muito essa deterioração. Então aqui eu tenho a fotoexposição, fotoenvelhecimento, com a participação dos radicais livres que o UVA e o UVB produzem na pele da gente. Aqui estão os autores que embasam essas afirmações para nós. Vamos lá. A maior parte do dilema do diagnóstico surge quando a ocronose externa, então aí teve uma colega que perguntou, esqueci o seu nome, mas você perguntou o diagnóstico diferencial de ocronose e de melasma, agora nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá. O maior dilema da gente é quando surge a ideia, pode ser uma ocronose, né? E na verdade era um melasma. E aí alguém prescreveu para essa pessoa a hidroquinona. Então, e o que você vai ter depois? Você vai ter um melasma e uma ocronose. Você vai ter as duas coisas caminhando junto. É muito raro uma pessoa apresentar ocronose sem ter apresentado um melasma. Porque não tem o porquê você usar uma hidroquinona se você não tinha um melasma prévio. Para que eu vou usar a hidroquinona numa pele saudável, que não tem discromia? Não tem, não faz sentido. Ela pode ter uma doença de base. Então, são aquelas doenças que eu citei há pouco, né? O lúpus é uma delas. A sarcoidose é uma delas, mas aí ela já vai dizer para mim, não, eu não tinha, foi a minha doença. Com a minha doença, o meu médico mesmo me disse que o remédio podia fazer esse tipo de lesão na minha pele. Se não, vai começar com melasma, usa a hidroquinona para controlar o melasma e mais para frente você vai ter o melasma e a ocronose. Você vai ter as duas coisas, não há substituição. Não é que a ocronose veio e tomou conta do lugar do melasma, o melasma continua ali. A ocronose é que veio ocupar o seu espaço. E o melasma, originalmente, ele é totalmente epidérmico. Quando ele começa a atingir a derme, é porque houve uma lesão de junção derme-epidérmica e houve uma ação de macrofagia pelos macrófagos, né? E os macrófagos querem ir embora para dentro do sistema linfático e não conseguem. Porque o peso molecular de um grão de melanina é muito pesado para eles e tampouco passaria lá nos dedos em luva do início do sistema linfático. Então fica muito complicado. Então vejam bem a diferença entre um melasma original e uma ocronose secundária, né? Aí aqui, os produtos, né, então, que vão tratar esse melasma, se tiverem hidroquinona, vão agravar a condição. E isso vai fazer com que o tratamento, né, piore o quadro, trazendo a presença da ocronose. E aí vamos falar de Kligman. Kligman, lá na década de 60, ele propôs pra gente o uso de uma fórmula. Hidroquinona, tá aqui, cadê a hidroquinona? Me perdi, onde é que tá? Aqui. Hidroquinona, retinoide e os esteroides. O esteroide dele era a dexametasona. Hoje a gente sabe que na fórmula de Kligman é a fluocinolona cetonida, mudou um pouquinho a fórmula. Tanto que a gente chama de Kligman modificado. Qual é o primeiro prescritor posto para um paciente que tem melasma? Kligman modificado. Vitacid Plus, Triluma, né? Quer dizer, é tudo que hoje a gente sabe que é contraindicado, mas a gente sabe também que é o mais vendido. Então, de 10 pacientes com melasma que tratam com hidroquinona, retinoide e esteroide. Aí você vai ter, além da ocronose, você ainda vai ter uma piora no quadro de eritema e no quadro de telangiectasia. Então, quer dizer, desculpa o termo, se tiver criança na sala, tampa o ouvido. Acabou de vez com a coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer, me perguntaram várias vezes, Ivone, por que os médicos prescrevem isso? Talvez porque eles nunca estudaram. Talvez porque eles nunca foram atrás. E o que vai passando? Né? Tipo receita de vó, né? Usa Kligman modificado, usa Triluma, usa Vitacid Plus e vai, e pau, e continua. Eu não consigo explicar porquê, mas enfim, a literatura me traz porque eu não devo usar. E isso a literatura já me traz. Agora, por que continuo usando? Não sei dizer. E vou morrer sem saber.
porque ninguém me explicou até hoje porque continuam usando um Triluma, um Vitacid Plus, não sei. E ainda tem uma outra indústria aí que veio para tentar amenizar, substituiu o retinóide, o ácido retinóide, pelo ácido glicólico, é o Suavicid, né? Então seria a hidroquinona, ácido glicólico e a fluocinolona acetonida. Não sei o que melhorou, mas enfim, tentaram, mas não adiantou nada, né? Portanto, é fundamental para a gente um diagnóstico correto. Então, se eu tiver que fazer uma análise, qual é o diagnóstico correto? Tenta extrair do teu paciente que ele usou a hidroquinona. Ah, Ivone, ele não sabe, ele não lembra. Tenta perguntar para ele se ele já tinha um melasma, uma coloração que ele não gostava. Foi em busca de um tratamento. Ele vai dizer, fui, já tratei, já fiz isso, já fiz aquilo. Pergunta se o produto tópico, o creme que ele usou, melhorou em 15, 20 dias. Se ele disser que sim, ele usou a hidroquinona. Não tem nenhum outro agente despigmentante que consiga ter um efeito terapêutico em 15 dias igual a hidroquinona. Só a hidroquinona faz isso, certo? Agora, vai ter aqueles que disseram assim, vão dizer isso pra você. Olha, eu não usei um produto tópico, eu só lixei a pele, fiz um lixamento, fiz não sei o quê. Bom, aí você já não tem hemocronose, aí você já tem um pigmento pós-inflamatório, né? Então aí já tem presença de hemosiderase. Aí é pior ainda, eu acho, sei lá. Mas não sei mais o que é pior. Estou fazendo tanta coisa aí que eu já nem sei o que é pior. Cada um no seu quadrado, nós temos que fazer outra live para falar só de pigmento pós-inflamatório. Vamos para frente. Aqui estão os autores que embasam o slide anterior. Falando da UD, então, né? A UD, tanto com a fotografia feita com a luz de ultravioleta, são técnicas não invasivas para diferenciar melasma e eucronose externa. Sim, diferenciam. Só que qual é o problema? Normalmente o resultado não é bom porque os dois caminham juntos. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão encontrar um paciente que tenha eucronose por uso de hidroquinona sem ele ter previamente um melasma. Porque a hidroquinona foi colocada ali para ele tratar o melasma. Então é quase como se eu tenho que fazer o bolo para depois botar cobertura. O bolo é o melasma e a cobertura é a hidroquinona. Ninguém bota cobertura sem um bolo embaixo. Entenderam? Por isso que se eu coloco um paciente com eucronose numa lâmpada de UD, eu não sei o que é eucronose e o que é melasma ali. Eu não consigo ver essa diferença. O que eu consigo observar são as placas acrômicas, as manchas, os pigmentos em confete, que são acromias muito mais visíveis. Isso eu consigo. Mas de resto eu não consigo dizer, olha, esse ponto aqui é melasma, esse ponto aqui é eucronose. Eu não consigo, eu não tenho essa, digamos assim, essa habilidade. E mais um fator agravante, que isso a gente deveria falar sobre a UD, né? A UD não consegue mostrar a derme para você, gente. Essa coisa de que a UD consegue mostrar o que está na derme, gente, não dá. Se você vê agora a lâmina histológica, você vê, mas eu nunca vi isso na lâmpada de UD, porque você não consegue ver o que a histologia mostra da derme para nós, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Vamos lá. Aqui os autores que embasam, então, o exame da UD, né, mostrando que não é tão, assim, promissor o resultado que a gente vê, né? Aqui está a lâmina histológica que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, quando eu coloco uma lâmpada de UD na pele, eu não consigo enxergar nitidamente esse acúmulo fibrótico aqui, que a lâmina histológica me mostra, nem tampouco esta imagem em grão, que a gente chama de pigmento like, de caviar like. Eu não consigo ver isso na lâmpada de UD, é impossível ver isso. E isso daqui está dentro da lâmina histológica. Então vamos lá. A histopatologia, embora invasiva, continua sendo padrão ouro no diagnóstico de eucronose externa. Só que eu sei, tenho consciência que eu não vou fazer análise histológica em todos os meus pacientes. Por isso que eu afirmo para vocês, a anamnese, a entrevista é tudo na vida da gente. Eu tenho que tentar de um jeito ou de outro, ver o que aconteceu com esse paciente, como foi o tratamento prévio dele, em que estágio ele está da eucronose, daqueles 3 itens, para poder dizer que há um tipo de lesão dessa forma aqui. Então essas lesões em formato caviar-like são essas daqui, e a formato de fibra, que parece uma banana de cor ocre, né? São essas daqui. Isso daqui também pode ser acompanhado de uma homogeneização e inchaço das fibras de colágeno da derme papilar e reticular. Lesões maculares, então são as lesões em caviar.
são, digamos assim, os maiores comprovações de que esse paciente aqui tem uma ocronose. Mas isso aqui é usado para artigo científico, quando você vai escrever sobre ocronose, quando você vai escrever sobre o efeito deletério, o efeito negativo do uso da hidroquinona. E o que eu percebo é as pessoas querendo escrever artigos científicos sobre a hidroquinona, ou sobre ocronose, ou sobre lá Deus o que mais, só com exame visual. Gente, com exame visual não prova nada. Tá? Então, se você tem a ideia de fazer um artigo sobre o uso da hidroquinona, colocar o teu paciente para usar a hidroquinona para clarear a pele, eu acho que você já tem que jogar essa ideia fora. Se você tem ideia de fazer um artigo comprovando o efeito deletério da hidroquinona, não faça porque já tem trocentos artigos comprovando isso. É igual dizer que quando chove a rua fica molhada, não vale a pena, né? Agora, você fazer uma campanha, digamos, educativa, com uma série, um N, um Y de clientes, educando eles e vendo a percepção deles, isso eu acho que vale a pena, né? Então, mostrando para eles e perguntando depois, mesmo sabendo de todos esses efeitos deletérios, você usaria a hidroquinona para melhorar a sua pele? Eu te garanto que eles não usariam. É só você perguntar para uma pessoa que tem ocronose, né? Principalmente as que estão mais do nosso lado. Nosso lado é o que eu quero dizer, os terapeutas, né? Quantos terapeutas, quantos profissionais têm ocronose? Porque não sabiam. Uma colega hoje me escreveu e ela disse assim, Ivone, eu usei a hidroquinona porque eu não sabia disso. E quando eu fiquei sabendo, eu já estava com a cara com uma ocronose só, como você está dizendo agora. Mas eu não sabia, nunca ninguém me falou sobre isso, nunca ninguém me falou sobre o efeito colateral, o rebote que daria. A pergunta pergunte para essa profissional se ela indicaria para alguém a hidroquinona. Então, quer dizer, mais uma campanha educativa do que o efeito em si, do que o estudo em si da hidroquinona. Estudar hoje hidroquinona, na minha opinião, para a publicação de artigo científico, é chover no molhado. É uma coisa que já está bem descrita, já está bem, digamos assim, documentada. E uma ideia, talvez, né? Eu vou fazer um levantamento entre os médicos da minha cidade para mostrar que eles usam. Eles não vão te dar nenhuma resposta que vá trazer algum benefício, porque primeiro eles não vão nem te atender, segundo que eles não vão responder, e terceiro, se responderem, respondem errado, para não ficar entre a cruz e a espada ali. Não pensa que eu, em toda a minha vida de coordenação de pós-graduação, não vi esses tipos de resultado. São praticamente 18 anos que eu coordenei pós-graduação, eu tive trocentos alunos que foram fazer trabalhos sobre hidroquinona para fazer conclusão de pós-graduação e nós não conseguimos nada de resultado que eu digo, nossa, que legal esse resultado. Eu realmente eu não sei se vale a pena. Fazer uma revisão de literatura sobre hidroquinona não vale, mas faça uma revisão extensa, né? Não vem com 3, 4 artigos, porque isso não vale nada. Uma revisão de literatura extensa significa você pegar lá desde 1912 e vir até 2020, e vir trazendo tudo que a história moderna traz pra gente sobre o uso da hidroquinona e sobre os malefícios que ela pode trazer. Então, muito cuidado, lembrem-se que é essa visualização aqui que a gente vai encontrar no anátomo histológico, né? Aqui eu fiz um quadro, um diagrama para vocês, para a gente relembrar tudo que a gente viu. Então vamos lá, quando você usa a hidroquinona, você vai para 2 caminhos. Inibição da tirosinase, como qualquer outro inibidor de TYR, tá? Mas você vai para um outro que o inibidor de TYR normal, por exemplo, um alfarbutin, um melawhite, um melfar, não conseguem fazer, né? Então você vai para a inibição da enzima ácido homogentísico oxidase, né? Ou oxidase homogentísico, você pode chamar dos 2 jeitos, onde o seu acúmulo se polimeriza para formar o pigmento ocronótico. Eu já sei então que esse pigmento ocronótico comprovadamente pode estar localizado nas capas dérmicas, na papilar e na reticular, porque as provas histológicas me comprovam isso. Então eu já sei que eu ter o uso da hidroquinona vai complicar a minha derme. Se ela já usou hidroquinona, eu vou ter complicação na derme. Se ela usou qualquer outro inibidor da TYR, ela não tem essa complicação na derme. A inibição da TYR, se ocorresse de uma forma normal, de uma forma satisfatória, não faria esse tipo de deleção aqui. Então, alteração dos melanossomos, aumento da sua destruição e inibição da síntese do DNA e do RNA do melanócito. Nenhum outro inibidor de TYR consegue fazer essa inibição da síntese do DNA e do RNA.
Então, muito cuidado, gente. Vai haver uma alteração de todo o material genético desse melanócito. Fatores agravantes para a formação da ocronose. Então, quando vocês me perguntam, tá, Ivone, mas só usar hidroquinona é ruim? É ruim. Mas quando você associa a exposição do sol prolongada sem proteção ou com proteção inadequada, exposição a calor intenso, uso prolongado de hidroquinona, fenol, resorcina e mercúrio, presença de vários melanócitos viáveis, ocupação ao ar livre, aplicação da hidroquinona em uma área maior ou aplicação da hidroquinona em grande quantidade, tudo isso daqui vai aumentar a formação da ocronose. Essas lesões podem se desenvolver gradualmente ao longo de 6 meses a 3 anos, contudo, existem relatos que podem ser com menos de 6 meses, até 3 meses, nós temos relato na literatura, descrição em literatura. Os estágios qualificatórios, então, a didática que me diz os níveis de ocronose, da gravidade dela, eritema e pigmentação leve, progressão da hiperpigmentação leve a mediana, eritema intenso, atrofia cutânea, surgimento de pápulas caviar-like e o aparecimento de nódulos papulares e hiperpigmentação severa. Então, eu tenho esses 3 índices, níveis aqui de gravidade, sendo que esse aqui é o mais grave. E os outros sinais que eu consigo perceber na pele do meu paciente é despigmentação em confete, são aqueles arcos brancos, aquelas bolinhas brancas, né? Alteração da elasticidade, retardo na cicatrização, polimerização de fibras colágenas elásticas, absorção do ativo pelo fibroblasto, então eu vou ter depósito de hidroquinona no fibroblasto, absorção do ativo pelo fígado, então isso significa que a hidroquinona é sistêmica, ela é absorvida de uma forma sistêmica, excreção do ativo pela urina, perturbação da integridade da barreira cutânea. Vou falar um pouquinho sobre essa excreção do ativo pela urina aqui. Eu li um artigo que eu achei muito interessante, mostrando que quando você faz uso do café, a pera também, está citada nesse artigo, você vai ter um aumento da excreção da hidroquinona pela urina. Então, significa que café tem hidroquinona, que pera tem hidroquinona. Então, nós temos a hidroquinona dentro de alimentos. Mas esta via de excreção, esta via nutricional, ela não faz mal para a pele, porque ela é ingerida e excretada, ingerida e excretada. Então, ela não consegue fazer a inatividade daquela enzima. Então, não precisa se preocupar na ingesta quem gosta de café pode continuar tomando café e quem gosta de pera pode continuar tomando pera. O que não pode é fazer tratamento com hidroquinona tópica, beleza, gente? Vamos lá. Tratamentos não aconselhados, então, retinoides ou esteroides. Lembrem que esses dois aqui estão juntos dentro da fórmula de Kligman, acoplado mais a uma hidroquinona 4%. Também pode resultar em eritema e telangiectasia. Peelings que causem vasodilatação, nem pensar. Então, quem está fora aqui, né? Por exemplo, você pegou um paciente que já usou hidroquinona, ele já fez uso da hidroquinona. Eu não posso usar um peeling que faça vasodilatação severa. No caso, ácido salicílico, ácido retinóico, ácido glicólico, peeling por dermoabrasão, peeling por lixamento, tricloracético, fenol. Não devo, eu vou estar piorando, vou estar agravando essa condição prévia que a hidroquinona já me deu. Também eu não posso fazer nada que agrida demais a pele. Muito cuidado com tudo que agride demais, porque você pode estar piorando a situação da tua pele e não melhorando, tá? Agora vamos pensar como é que a gente trata essa hidroquinona, porque todo mundo diz assim, tá, Ivone, você já fez a caveira, agora vamos tentar salvar o que sobrou. Se você conseguir fazer uma anamnese bacana, você determinou que a tua paciente fez uso de hidroquinona, você determinou que a tua paciente tem ocronose, bom, então vamos tentar tratar. Primeira coisa tira a hidroquinona da vida dela, tenta explicar para ela por que melhora quando ela usa, mas quando ela para, vem bem pior. Então, não sei se vale a pena continuar usando a hidroquinona, mas primeiro você tem que ter a certeza que a tua paciente vai te ouvir, ela vai te seguir, ela vai confiar em você. Afaste ela completamente do sol. É uma vida agora que o sol não te pertence mais, pelo menos no rosto, que é onde você tem ocronose. Então, a paciente vai ter que fazer uso de bloqueio solar mecânico, então chapéu de boa qualidade, um filtro solar de boa qualidade, que a gente já vai comentar sobre ele. Mas, se eu quero que um produto tópico entre na pele, eu tenho que dar abertura para ela, senão o produto tópico também não entra. Quem vai abrir para você? Gluco, e viva gluco de novo.
A gluco não faz vasodilatação, não afeta, não interfere no processo da ocronose, ela só vai lá, abre essas lamelas entre os queratinócitos e permite que o teu tratamento home care entre tranquilamente por essa pele. O que eu diria para você é o seguinte: avalie a gravidade da sensibilidade da pele, né? Você foi lá, avaliou, descobriu, usei hidroquinona, tá? Tem ocronose? Tem. Então vamos lá. Ela está no estágio crônico, sem processo inflamatório significativo, a pele dela não está mais vermelha, não está mais quente, né? Então ela pode receber a gluco uma vez por semana, de 15 a 20 minutos. Beleza. Estágio agudo, onde o processo inflamatório é intenso, você só vai usar a gluco por 5 minutos. Pode ser uma vez por semana, mas não mais do que 5 minutos. Primeiro a gente tem que reduzir o processo inflamatório da pele, para depois poder entrar com essa gluco por mais tempo, né? Então, vejam, na minha opinião, a gluco salva tudo, ela é absurdamente fantástica e eu não gostaria que vocês gostassem da gluco só porque eu gosto. Eu gostaria que vocês gostassem da gluco porque vocês gostam da gluco. Não sejam influenciadas pela minha opinião. Eu sou uma pessoa muito... Não sou uma boa pessoa para dizer para você gostar da gluco. Eu gostaria que você gostasse da gluco porque você está vendo o benefício que ela te dá, certo? E se apaixonar pela gluco como eu me apaixonei. Vamos para frente. Aqui. Vou ter que ter uma fórmula oral? Sim, vou ter que ter uma fórmula oral, porque eu já provei para vocês que eu tenho um acometimento dérmico, né? Então eu tenho um processo de degeneração do colágeno. Nesse momento, então, o oleolar vem para mim me dando esse aumento de produção de colágeno e elastina, ele vem trazendo essa recuperação, reabilitando e formando neocolagênese. Tem um processo inflamatório grande, então aqui eu tenho dois ativos que são anti-inflamatórios, o piquenogenol também é. E tenho 3, na verdade, que são antioxidantes, porque piquenogenol, Red Orange e oleolar são todos antioxidantes, né? Então eu vou melhorar a condição dessa pele em relação aos radicais livres que já estavam ali, que foram produzidos pelo uso da hidroquinona, com esses 3. Essa é a minha fórmula, gente, não estou dizendo que seja a melhor fórmula, é a minha. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu falo... como se fosse para mim. Você pode mudar? Pode. Mas o mais importante é que você saiba por que você está mudando. Ontem, ou antes de ontem, eu estava conversando com uma colega e disse para ela assim, miga, o que está faltando para ti no elaborar uma fórmula é você saber para que serve o produto. Então, quando você for montar uma fórmula, gente, quando você for estudar uma fórmula, tá aqui a dica. Botou o ativo, bota para que ele serve embaixo, para você, no teu rascunho, no teu livro de estudo, no teu caderno de estudo. Não adianta só escrever piquenogenol ali, mas você não vai lembrar para que serve. Se você toda vez começar a treinar isso, faz a fórmula, escreve embaixo para que ela serve. Isso vai começar a fixar na tua cabeça. E quando você precisar disso para um outro caso, para um outro problema, você, já me lembrei para que eu quero, para que é isso, para que é aquilo. E o mais legal, né, gente? Aí você começa a perceber que fórmulas industriais parece que está faltando alguma coisa. E fórmulas magistrais também. Parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que está parecendo, gente? Aquele filme Massacre da Serra Elétrica, parte 1, parte 2, parte 3. Eu tô morrendo de rir aqui. O meu filho disse que teve que reiniciar a live, porque muita gente estava com dificuldade de visualizar, porque ela estava cortando. Isso é um problema da internet. Então, gente, se alguém perdeu algum pedacinho, ficou uma falha e aqui não deu certo, toda a live na íntegra vai estar disponível no YouTube e no próprio Instagram nas próximas 24 horas. Então você vai lá, baixa e assiste, tá bom, gente? Calma, não se preocupem que dá para assistir esse pedaço que você não viu. Você pode assistir porque o nosso não corta aqui, o nosso tá bem bacaninha, tá? Vamos para a fórmula tópica. Vamos começar a fazer aquele exercício do escolhi um ativo, para que ele serve, tá? Toda vez que você pegar uma fórmula, tenta desmontar ela e remontar, colocando para que serve aquele produto. Aí você começa a ver que a tua fórmula, ou ela é abrangente, ou ela é solitária, ela não tem
uma grande atividade porque ela é fechada, ela é pequena. Então, gente, vamos começar a ler a fórmula da melhor maneira, da maneira correta. Tem um ativo para que ele serve, tem um ativo para que ele serve, tem um ativo para que ele serve. Vamos aprender a ler a fórmula. Olha como é que eu construí essa fórmula aqui. Então, eu fiz uma fórmula tópica, a gente chama ela de ALT. Eu escolhi o Inacler porque o Inacler é um inibidor de DKK1, né? Então, eu vou ter uma atividade de não produção da solicitação do MSH, certo? Então, ela tá aqui por causa disso, beleza? Ah, Ivone, agora me perdi, eu não sei nem o que é MSH. Tá faltando estudar mais, né, gente? Quem não sabe o que é MSH, vamos começar do zero. Se vocês quiserem, uma próxima live pode ser sobre melanogênese e nós vamos descobrir o que é o MSH. O itonil, ele faz a parte do RAB27A. Aveia coloidal, filme de proteção com alto poder de hidratação. É fato que se eu falei no slide anterior que a hidroquinona faz uma desconstrução de barreira, essa pele vai estar desidratada, porque uma pele sem construção de barreira, sem um fechamento correto, perde água para o meio ambiente. O Redless é um ativo extremamente novo, ele serve para peles reativas e sensíveis, diminuindo o eritema. A gente falou que nos primeiros estágios da hidroquinona, eu tenho uma pele sensibilizada com eritema e a pele vai estar bem fragilizada em termos de capilar. Em contrapartida, num paciente que usou a hidroquinona e já parou, já fazem 3, 4 anos, ela não vai ter essa sensibilidade. Então, corta fora o Redless, tá? Você que tem que decidir o que você quer. Por isso que eu acho que não existe a melhor fórmula. Não existe qual fórmula você vai usar. Existe o que o meu paciente precisa neste momento. E aí você monta a fórmula, beleza? Personalidade. Você não gosta de roupa assim, 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 a outra se veste de outro jeito, você não gosta do jeito que ela se veste. A mesma coisa, isso é personalidade, isso é personificação, isso é personalizar uma fórmula. Falando nesse nome, agora acho que vocês estão entendendo o que significa o meu curso Persona. O meu curso Persona é personalizar a fórmula que o paciente precisa para determinado momento e disfunção, determinado momento da disfunção, determinado momento da vida dele, determinado necessidade que ele está precisando. Beleza, gente? Vamos para frente. O Equibiome, ele é um recompositor de microbiota. Teve muita gente na live de acne semana passada que depois mandou mensagem para mim, Ivone, quais são os ativos que controlam o microbiota? Tá aqui gente. Então aqui, ó o que o Equibiome faz? Recompõe microbiota, diminui a inflamação, favorece o crescimento das bactérias benéficas da pele, então ele é um probiótico, diminui a perda de água e de nutrientes. Então, quer dizer, ele é um produto multifuncional. Eu diria que ele está dentro de um dos melhores hoje que a gente tem para reconstrução de microbiota. Não nego que eu era fã incondicional do Prebilium Fos, mas o Prebilium Fos não tem mais para vender. Então eu vou para o Equibiome, ele vai substituir bem legal na minha fórmula, tá? Um outro produto que eu coloquei aqui, o Angel Bee. Muita gente ainda não conhece o Angel Bee, mas ele, quando você estuda a parte de melanogênese, você vai vendo as famílias da melanogênese, você vê aqui que o Angel Bee, ele consegue inibir MSH, MCR1, TRP1, TRP2, MIT-F, restaura a barreira, acalma a pele. É tipo Coca-Cola, né? Desentope até pia. É isso mesmo, o Angel Bee é última tecnologia. Então, eu não vou lá escolher um ativo da década de 70, né, gente? Por isso que eu tenho que ir pra frente, estudar pra frente, beleza? Vamos lá. O Pisavi, ele é um corticoide-like, então ele tem uma ação anti-inflamatória bacana, reforça a barreira, então olha aqui, ó, ele também consegue fazer reforço de barreira, promove hidratação, protege da luz visível e da infravermelha, controle de microcirculação sanguínea e controla a temperatura da pele e ainda tem ação calmante. Então você olha a diversidade de produtos e aí você consegue entender, poxa, com essa fórmula aqui, a única que eu diria que eu ficaria meio na dúvida é o Redless. Se eu ficaria na dúvida se eu coloco ou não. Mas se você pegar e pensar em tudo que nós falamos para trás, você consegue entender, poxa, a Ivone conseguiu controlar tudo que eu preciso controlar num caso de ocronose, sem agredir aquela pele que já está toda transtornada.
Isso é montar uma fórmula, isso é tratar um paciente. E aí, associando ao produto oral, WIN, né? Associando a um pilinigluco no consultório, eu garanto que você vai ter uma melhora significativa dessa pele. É claro que não é em 15 dias, talvez leve 4 a 6 meses, mas eu tenho certeza que você vai ter. Tem muita aluna que já fez o curso comigo, que já está trabalhando com isso e que está apresentando resultados maravilhosos. Eu não coloquei fotos de resultados porque eu não acho justo eu não poder colocar todos os tratamentos que eu já recebi de todos os alunos que já fizeram. Então eu preferi não colocar nenhum, né? Você que já é profissional, que já fez o curso e que já está tendo esses resultados em Ocronose, publica e me marca lá, olha, porque eu estou replicando tudo que publicam e me marcam, eu estou replicando, por quê? Porque eu acho que é uma forma de você, profissional, mostrar o teu trabalho para todo mundo aí, tá bem? Vamos lá. Obrigatório, o uso de filtro solar com PPD alto. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e a gente já está quase acabando. O PPD, ele, na verdade, ele é uma sigla em inglês que significa escurecimento pigmentar persistente. Ele é referente ao UVA, então ele protege da radiação UVA. Nós temos uma legislação no Brasil e nós temos uma legislação fora do Brasil. O Brasil hoje é o país que tem melhor legislação para PPD, por incrível que pareça. Eu sempre falo isso para todo mundo, isso é uma grande verdade. A Dilma, quando foi presidente da República, ela pode ter feito muita besteira, mas ela também fez muita coisa certa. A gente não pode julgar uma pessoa só porque ela fez coisas erradas. Uma das coisas boas que ela fez foi fazer um decreto-lei, onde, a partir daquele momento, todos os filtros solares brasileiros, FPS, teriam que ter 1/3 do seu número FPS em PPD. A legislação internacional não é assim. A legislação internacional me diz que eu tenho que ter um FPS acima de 20, mas que o PPD pode ficar em 5. 5 não é 1/3 de 20. Então já começa a diferença. Quando a gente fala de, então, proteção para a ocronose, para o melasma, toda vez que o teu paciente for se expor à radiação solar, ele tem que usar um filtro solar que tenha no mínimo ou muito próximo um PPD de 20. Então significa que é um FPS de 60 no Brasil. Já nos Estados Unidos, ele pode estar usando um FPS de 60 e ele só vai ter um PPD de 5. Então, olha a diferença de sistema de proteção. Por isso que eu digo que os filtros solares no Brasil são os melhores do mundo? Sim, incondicionalmente, são os melhores do mundo. Eu não trocaria um filtro solar brasileiro por um estrangeiro de forma alguma. Nesse ponto, eu acho que as nossas indústrias brasileiras, elas estão com uma tecnologia maravilhosa para mostrar para a gente, colocar para a gente esses filtros solares excelentes. O que você tem que fazer é escolher o veículo desse filtro solar que seja condizente com a pele de teu paciente. Porque eu posso ter um paciente com ocronose ou com melasma e ele ter acne, ou ele ter uma sensibilidade, ou ele ter uma psoríase. Pode, por que não pode? Pode sim, pode estar tudo sendo acometido junto. Então eu vou ter que escolher o meu filtro solar pelo veículo que conduz esse PPD. O legal é pegar um 20. Para quê? Para você ter uma baita barreira de proteção quando ele for para o sol, gente. Sol, praia, mar, caminhada, atividade física ou até atividade de trabalho exposto ao sol e barreiras mecânicas. Para dentro de casa não precisa. Eu vivo falando sobre isso, que a luz visível, ela está longe da pele da gente, não é a mesma coisa. Veio uma pergunta que eu acho que vale a pena, na live passada não era sobre filtro solar, mas enfim, veio, eu acho que vale a pena a gente falar. Uma pessoa virou para mim e disse, tá, Ivone, mas eu sou dentista e eu trabalho com aquela luz intensa, muito próxima do meu rosto. Você é uma exceção. Eu estou aqui dentro do meu quarto com luz sobre a minha cabeça, mas ela está mais de 1,5 metros de longura de mim. Uma luz visível para fazer mal para a sua pele tem que estar numa distância de 15 centímetros. Então você, dentista, você tem que usar um FPS de categoria, de uma refletância boa para PPD, para luz UVA, para radiação UVA, porque você está muito próximo dessa lâmpada. Agora eu não estou, eu estou longe. Essa é a diferenciação que a gente tem que ter. Quem trabalha muito próximo de uma fonte de luz e quem não está próximo dessa fonte. Então, cuidado nessa necessidade. Agora, óbvio, quando nós vamos para a rua, quando nós vamos caminhar, todo mundo está igual, né? Então, aí eu preciso ter esse nível de proteção. Só um instante que vem uma pergunta. E o uso do celular? Então, o uso do celular é mais ou menos assim. Quanto tempo você fica com aquele troço na orelha?
E para falar bem a verdade, a gente não fica mais com ele na orelha, a gente fica mais com ele aqui. Aí a pergunta é, a que distância ele está da tua pele, do teu rosto, vamos pensar, né? Eu acho que está na hora da gente começar ele colocar mais longe da pele. Só que aí vem a Samsung colocando pra gente um filtro de luz azul no celular. Então você tem, só que a fonte de energia desse celular também pode ser reduzida por um mecanismo que você tem ali, que você baixa a intensidade da luz. Então baixa a intensidade da luz e não bota ele aqui perto e falar bem sinceramente, né? Raramente a gente coloca agora ele no ouvido, a gente mais escuta a mensagem, mas escuta de longe, fala e fala de longe, ninguém mais está colocando ele tão próximo. Então também não precisa ficar neurótico com o celular aí, que também não é tudo isso não, tá, gente? E claro, se você for telefonista, trabalhar com aí, né? Toda regra tem sua exceção. É trabalhar com bom senso, é interpretar o artigo com bom senso. Esses artigos que falam da luz do celular, eles são todos da década de 90, 2000, já fazem quase 20 anos. Mudou a tecnologia, né, gente? Vamos pra frente, tá? Não precisa se preocupar não, não tem perigo não. Beleza? Vamos continuar. Então, que esse filtro solar tenha características principalmente físicas. Então, essas características físicas significam que ele vai fazer com que a luz, ele forme um filme protetor, a luz vem, bate e reflete. Claro que eu posso ter um filtro físico-químico para ter um equilíbrio melhor, e esse filtro não precisa ser tão oleoso, tão pesado. Na maioria dos filtros solares que a gente tem hoje no mercado, eles são mistos, físico-químicos, com predominância do físico, para que ele não seja tão pesado, não seja tão oleoso, não seja comedogênico, tá? Eu espero que vocês saiam dessa live hoje com muito mais alegria no olhar, com muito mais vontade de estudar. Parece até que a gente vai pegando gosto pela coisa e não quer mais parar de estudar. Tive algumas mensagens aí pelo Instagram de maridos dizendo: Ivone, para, minha esposa não quer mais ficar comigo, não quer mais conversar comigo, ela só quer estudar. Só que em contrapartida tive uma outra colega que ela disse: o meu marido veio estudar comigo. Ele me ajudou a transcrever a live da Acne, a gente escreveu junto, até ele entendeu. E ele disse para ela que ele ia assistir. Então, marido, se foi você que estava com a sua esposa lá assistindo a live da Acne, eu te agradeço pela parceria. Acho que casamento é isso, casamento é parceria. Vamos ver se tem alguma pergunta, gente. Tem bastante pergunta, mas a gente vai ter que responder depois. Eu acho que era isso por hoje. Para finalizar a nossa live aí, semana que vem nós vamos ter mais uma, no mesmo horário, quinta-feira, 5 horas. O assunto vai ser determinado por vocês, então quem quer, qualquer assunto aí que você quiser, manda pra gente. Se estiver ao meu alcance, se estiver dentro da minha capacidade, eu converso sobre isso. Só que, óbvio, sim, vai ser um assunto só, vai ter que haver um consenso de questionamentos. O assunto que mais for solicitado vai ser o assunto que vai ser escolhido. Eu espero que vocês não me abandonem na semana que vem, porque provavelmente a quarentena continua, não há nenhuma perspectiva de que ela acabe semana que vem. Nós vamos continuar fazendo, cumprindo a nossa função aí de cidadão. Vamos ficar em casa para não deixar essa curva do vírus subir tanto. Vamos fazer ela achatar, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos aproveitar para estudar. O que eu vi muito essa semana no Facebook, no Instagram, foi: eu vou voltar muito maior, eu vou voltar muito mais forte para o meu consultório, porque eu tive tempo de me preparar, porque eu tive tempo de analisar, de estudar, de ler. Às vezes a gente está numa corrida tão grande que quando a gente tem 2, 3 dias de folga, a gente não quer estudar, a gente quer dormir, quer assistir televisão, quer ir para a praia, quer beijar, quer namorar. E agora não que eu estou dizendo que a gente não quer mais beijar, nem namorar, nem ir na praia, a gente quer, mas a gente não pode, né? Então, a gente tem que acabar pegando esse tempo livre aí, estudando, colocando as nossas atividades profissionais em dia, em ordem, e aproveitar esse tempo para voltar melhor para os nossos pacientes, voltar com mais tecnologia, com mais segurança no traçar o tratamento que você vai adotar para o teu paciente. Assim como a gente teve, digamos assim, interrupções de trabalhos, de sonhos, teve gente que ia casar, adiou o casamento, me contaram, eu fiquei: que isso, gente? Tão difícil que já é casar e tem que adiar o casamento, é terrível, né? Mas enfim, teve.
Aniversário de criança, aniversário de 15 anos, noivados, tudo foi adiado. Eu também tive algumas coisas que foram adiadas na minha vida, mas eu tenho praticamente certeza que essa novidade que eu quero contar para vocês, ela não vai passar de 15 dias. Em 15 dias ela vai estar perfeita, porque ela não depende tanto da minha atividade laboral lá fora. Então, para daqui 15 dias nós vamos ter uma novidade aí, que daí eu vou contar para vocês lá na frente. A gente deixa um gostinho, a gente deixa uma vontade de voltar, de chegar quinta-feira logo. E eu tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês consigam tirar muita coisa de boa dela e que vocês voltem para o consultório para tratar as zoocronoses de vocês com um conhecimento superior ao que vocês já tinham. Fico muito feliz. Um beijo, gente. Meu filho de novo está aqui comigo, meu lindo, meu príncipe, meu rei. Eu não faço nada sem esse menino aqui, ele é a luz da minha vida. Quando eu digo olhe para a luz, não é para ele que vocês têm que olhar, mas eu olho para ele. Eu tenho uma certeza tão grande que ele está do meu lado. Com certeza. Pessoal, eu entrei aqui para falar para vocês, quem não me conhece ainda não me reconheceu, porque eu tirei a barba aí nessa última semana, uma das loucuras da quarentena, né? Mas já está crescendo de novo. Está crescendo rapidinho. Para dizer para vocês, se vocês conhecerem o canal da professora, se inscreverem lá do YouTube, certo? A gente vai estar postando bastante conteúdo, já tem bastante coisa. Essa live aí, que são 3 partes, elas vão estar gravadas por 24 horas no Instagram e depois a gente vai colocar lá no YouTube para vocês poderem assistir lá, tá? Na semana do lançamento da novidade da professora, no dia 15, tá? A gente vai fazer uma super live sobre a gluco. Então, se você quer saber tudo sobre a gluco, como funciona, qual é a forma, não sei se ela vai falar ou não, né? Vai ser uma grande surpresa. Como é que ela funciona, como é que aplica, quais são as restrições, como é que você pode usar em lactante, se pode usar em gestante, etc. Vai ser uma aula sobre a gluco mesmo, tá? Eu convido vocês a participarem, essa live vai ser exclusivamente pelo canal do YouTube da professora, tá? Como é que você vai achar o canal do YouTube? Você vai entrar lá no YouTube, vai pesquisar lá na barrinha de busca lá em cima, por Professora Ivone Moser. Já vai aparecer o canal do YouTube dela e você vai clicar em se inscrever. Quando você clica em se inscrever, você recebe sempre o aviso, sempre um material novo da professora. Então, tudo que a gente postar, tudo que a gente colocar lá, você vai receber um aviso igual você recebe aqui no Instagram, tá? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, pedir desculpas pelo travamento aí de algumas partes da live, mas infelizmente a internet, pode ser a nossa, pode ser a sua, como pode ser a do próprio Instagram. Tecnologia é isso, nem sempre é perfeito, mas 90% da live deu certo, foi perfeito. E espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo com a professora. Sobre o assunto da próxima live que ela vai fazer na próxima semana, a gente vai colocar uma figurinha no Instagram, onde a gente vai perguntar para vocês qual o assunto que vocês querem. O assunto que mais for pedido é o que ela vai escrever uma super live para vocês, tá? E só lembrando que esse conteúdo aqui escrito dos slides a gente vai colocar no blog da professora, ivonemoser.com.br. Vai estar lá disponível no blog, junto com o Diacne que a gente está finalizando, tá? Infelizmente leva um tempinho ainda para a gente colocar, porque a gente tem que processar, tem que fazer, tem que diagramar e tudo mais, para colocar de uma forma bem boa e bem didática para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição pelo WhatsApp da empresa, o link está na bio do Instagram, ou se você quiser anotar um número agora, é 041 98864 3848, a Hebe vai estar lá ajudando a gente, está em home office agora, provavelmente assistindo a gente. Um beijo, Hebe! Beijo! Eu estou também na parte interna da empresa, se precisar de qualquer coisa eu estou à disposição, tem algumas de vocês que têm meu contato, é só mandar uma mensagem, tá? Ou também a professora aqui em casa, entre seus filmes da Netflix, entre as suas pesquisas... Gente, eu tô assistindo tudo! Tudo que eu posto no Netflix eu tô assistindo, que delícia! Entre seus estudos, pesquisa e tudo mais, ela também responde vocês nos grupos, tá bom? Ficamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aqui, pessoal. Um beijo, abraço, até mais! Beijo! Tchau!